Capítulo 451, Superstições não podem salvar o mundo. Ele vai me matar? O Senhor das Runas olhou para trás. Nem mesmo um guarda se adiantou, e os oficiais estavam escondidos bem longe, sem ousar mostrar o rosto. O Senhor das Runas entrou em pânico. Enquanto se decidia, ele cerrou os dentes. De repente, ele agarrou a estátua, deu alguns passos para trás e segurou-a diante de si. Ele então pegou uma espada rúnica do guarda, apontou a ponta para a estátua e gritou ferozmente: "Não faça nada ou vou destruir o que você está procurando." Anxial ficou parado e expressou que o Senhor das Runas poderia fazer o que quisesse. "Destrua-o então, se você for realmente capaz. Pouparei sua vida", disse Anxial em tom de zombaria. Esta estátua parecia feita de madeira, mas nem mesmo quebrou depois de cair do espaço. Como poderia ser destruído por uma espada? O Senhor das Runas havia perdido o juízo. Bang! Um buraco sangrento apareceu na testa do Senhor das Runas. Os olhos do velho se arregalaram de ódio. Depois ficaram sem vida quando ele desabou. O povo da cidade das Runas estremeceu. Eles sentiram uma mistura de sentimentos ao ver seu governante sendo morto bem diante de seus olhos, mas não ficaram muito zangados. O sentimento de pertencimento nacional não era muito forte no planeta Secret Blue, pois os residentes costumavam migrar. Além disso, o Senhor das Runas não era muito estimado por seu povo. Anxial guardou sua arma no coldre e pegou a estátua. Depois que um pouco de sangue foi derramado sobre ele, a estátua já de forma estranha parecia assustadora. "Vamos lá." Anxial olhou para o céu. Assim que as pessoas ficaram confusas sobre o que ele estava fazendo, o zumbido de um motor veio do céu. Uma espaçonave passou rapidamente pela atmosfera e veio aos seus centenas de metros acima de Anxial. Ele disparou um raio azul e envolveu Anxial. O corpo de Anxial se ergueu quando ele foi sugado para dentro da espaçonave diante de incontáveis pares de olhos. No terreno, as pessoas na cidade de Runas estavam atordoadas. "É essa ferramenta que as pessoas do espaço usam para viajar? Parece uma máquina. Será que a tecnologia do Castelo de Fogo do Ferro é a mais correta?" Enquanto eles discutiam, a espaçonave deu meia volta. Fogo azul saiu de seus propulsores de cauda e quebrou a barreira do som em um instante, desaparecendo. O alienígena foi embora assim mesmo, mas a cidade das Runas e outras organizações no planeta secreto azul ainda não haviam se recuperado de seu impacto. Sabendo o que havia acontecido com o Senhor das Runas, as outras organizações ficaram contentes que o alienígena pousou perto da cidade das Runas em vez de perto deles, ou eles teriam acabado da mesma forma. Ao receber a informação na noite anterior, essas pessoas ainda estavam realizando reuniões urgentes sobre como lidar com o alienígena. Muitos deles queriam arrebatar o alienígena da Cidade das Runas. Aos olhos deles, a Cidade das Runas provavelmente capturaria o alienígena com sucesso. Neste momento, aqueles que deram as sugestões mais agressivas e gritaram mais alto na noite passada estavam todos cobertos de suor frio. Desde que Anxial chegou, apenas cerca de 10 horas se passaram, mas o enorme impacto que ele trouxe para o planeta Secret Blue mudou profundamente a perspectiva deste planeta sobre o mundo. O primeiro contato com o estrangeiro não foi pacífico e não houve comunicação profunda, mas a influência que Anxial exerceu sobre eles foi incalculável. Depois que todas as organizações ficaram chocadas com a força de Anxial, elas esperavam ter esse poder. Os guerreiros que exploravam maneiras de se treinar viam Anxial como um objetivo. Eles pesquisaram suas ações quando ele lutou contra o exército, na esperança de encontrar um método para se tornar mais forte. Ao verem o quão forte era um mercenário galáctico, as várias organizações do planeta Secret Blue acordaram até certo ponto. Eles sentiram que sua batalha interna era inútil. Talvez aos olhos daquelas pessoas no espaço, elas fossem como formigas lutando entre si. Isso alimentou sua vontade de manter a paz e parar as batalhas. Por causa disso, este incidente foi registrado na história do planeta Secret Blue. Os filósofos analisaram o impacto que o estrangeiro teve na sociedade de diferentes perspectivas. Ao mesmo tempo, porque viram que a espaçonave interestelar era uma máquina, a tecnologia em planeta Secret Blue finalmente deu sinais de união. A tecnologia de maquinário do Ironfire Castle se tornou a verdade acordada por todas as organizações. Eles sentiram que esta era a direção futura que uma civilização deveria tomar. Portanto, eles pararam de pesquisar outros sistemas e se concentraram na tecnologia. Sob a pressão de todas as outras organizações, o Ironfire Castle não teve escolha a não ser compartilhar todo o seu conhecimento. Desde então, a maioria das pessoas no planeta Secret Blue se tornou materialista. Sua estrutura social mudou sem que eles percebessem. Embora Anxial estivesse lá para problemas, a influência que ele teve foi muito positiva. Planeta Secret Blue aprendeu uma lição com sua ignorância e decisões erradas, e eles tiveram uma nova compreensão de como as pessoas no espaço eram fortes. Então eles se tornaram mais cautelosos. Quando eles finalmente entraram em contato com uma civilização galáctica, as organizações no planeta Secret Blue ficaram extremamente felizes que o primeiro alienígena em seu planeta foi um mercenário que lhes deu uma chance. Se eles mexessem com uma civilização de nível superior quando eram tão arrogantes, mais tarde. Não, eles nem mesmo teriam um mais tarde. Essas foram todas as mudanças que aconteceram depois que o grande mecânico Wan partiu, com as quais ele não estava preocupado. Depois de reunir todas as estátuas, Anxial não notificou Shen Xing imediatamente, mas foi para o planeta colonizado pela civilização do sistema estelar mais próximo. Seu objetivo era comprar alguns consumíveis especiais, algo que pudesse ser usado na estátua. Poucos dias depois,
A nave retornou ao Rhine Star System. Após a celebração do Dia da União, Shen Xing permaneceu na New Pilen Alliance para sua turnê. Quando ele recebeu a mensagem de An Xiao, ele ficou chocado e surpreso. Faz apenas alguns dias. Mas as outras duas estátuas já foram encontradas. Meu Deus, que nível de eficiência é esse? O item que ele passou anos procurando foi encontrado por este grupo de mercenários em poucos dias. Eles eram mesmo os profissionais. A espaçonave ancorou em um planeta colonizado da nova Aliança Pilen. Shen Xing estava se apresentando em uma cidade lá. Com as calorosas boas-vindas do assistente, An Xiao e os outros se encontraram com Shen Xing na suíte mais cara de um hotel de alta classe. Ah, Black Star. Você realmente me surpreendeu. Nunca pensei que você seria capaz de encontrar todas as estátuas tão rapidamente. Shen Xing estava radiante e seu rosto estava ligeiramente vermelho de tanta empolgação. Desta vez, An Xiao trouxe todos junto. Esta foi a primeira vez que Lose encontrou Shen Xing. Sendo tão bonito. Ele é homem ou mulher? Eu sou um homem. É uma beleza natural. Shen Xing ouviu o murmúrio de Lose e respondeu com um sorriso. An Xiao tossiu e disse, eu trouxe as coisas. Haverá tempo mais do que suficiente mais tarde para um bate-papo. Acho que é melhor cumprir o acordo sagrado primeiro. Shen Xing lançou-lhe um olhar sedutor, riu e disse, tão impaciente. Certo, estou muito satisfeito com sua eficiência. Vou pagar o dobro da recompensa para retribuir a surpresa que você me deu. Dobro? Não seria. Sylvia contou com os dedos e seu queixo caiu. 200 mil, 200 mil. Acalme-se, não haja como se nunca tivesse visto dinheiro antes. An Xiao bateu em sua cabeça. As celebridades eram, é claro, ricas. Não era nada para se surpreender. As 4 estátuas foram colocadas sobre a mesa. Shen Xing as verificou. Certificou-se de que eram as estátuas certas e pagou o dinheiro imediatamente. Sublinhado, pesquisa de estátua, concluída. Missão de classificação. Classificação concluída. Classificação da missão, inacreditável. Você recebeu recompensa de bônus de nível. Inacreditável, bônus de 120% de experiência, 1.320.000. Bônus de 100 mil ienas. Recompensa aleatória X1. Item especial X1. Você recebeu, carta de invocação de personagem, Shen Xing. Carta de invocação de personagem, Shen Xing. Sorriso sedutor, mais 688 graus Celsius.H.A. Duração, 15 segundos. Usos, 03. Sublinhado. Vendo o efeito da carta de invocação de personagem, An Xiao ficou em silêncio. Além da palavra ridículo, ele não conseguia pensar em outra palavra para descrevê-lo. 688 pontos de aumento de atributo, mas com charme. Isso deveria fazer os inimigos perderem muito sangue com sangramentos nasais. Se esse aumento fosse para a inteligência, eu iria derrotar um grau agora mesmo. A boca de An Xiao se contraiu. Ele estava sem palavras. Um sorriso sedutor. Você está falando sério? O atributo charme sempre foi um atributo secundário. Era usado principalmente para obter descontos em negócios ou aprimorar habilidades de ilusão. Afinidade com criaturas, domar feras, favorecimento de fazendas e assim por diante. Quase nenhum jogador se concentraria em aumentar o charme de seu personagem. Exceto algumas jogadoras. Tecnicamente, nenhum jogador gastaria tantos pontos em charme. An Xiao sentiu que esse valor lhe daria uma sedução natural, e qualquer pessoa que olhasse para ele deveria estar acima de um certo nível de resistência para não ser afetado. Porque tinha que ser charme. Eu já tenho o suficiente. Além da recompensa extra, ele recebeu 2.430.000 de experiência e 200 mil ienas. A recompensa monetária foi muito alta, as celebridades eram realmente generosas. Sua economia finalmente ultrapassou 1 milhão e chegou a mais de 1,1 milhão. Ele obteve uma classificação de conclusão muito alta para a missão, mas não recebeu nenhum ponto lendário nenhuma medalha de honra, pois a dificuldade da missão em si era apenas se ele já tinha uma medalha de honra, Germinal Organization Slayer, que ele tinha recebido depois de destruir a organização germinal. Seu efeito foi um aumento de 3% em todos os atributos. Reunir 3 medalhas de honras transformaria em uma medalha de conquista especial, que dava um aumento de 12% em todos os atributos. No entanto, a recompensa aleatória da classificação da missão, inacreditável, foi a chave. Os olhos de An Xiao ficaram firmes. Ele puxou Erlous de lado e o tocou aqui e ali. O que você está fazendo? Erlous sentiu um arrepio nojento e saltou para longe apressado, obtendo um pouco da sua sorte. An Xiao esfregou as mãos. Ele sabia como sua sorte era boa. O velho Erlous era pelo menos um personagem principal e tinha aura de sorte. Então ele estava disposto a acreditar em superstições naqueles tempos. O grande mecânico An respirou fundo. Com uma expressão solene e séria, ele lentamente clicou no botão confirmar. Sublinhado. Randomizando. Randomização concluída. Você recebeu o tipo de recompensa aleatória, talento. Sublinhado. Caramba. Capítulo 452, Ataque repentino. Somente se o tipo de recompensa for item, haverá uma chance de obter o cartão de conclusão da missão. Você é um falso personagem principal, o velho Erlous. An Xiao se virou e olhou para Arosia. Ele sentiu que tocá-la era mais confiável. Arosia olhou para ele com uma expressão impassível e os dois se entreolharam por 3 segundos. An Xiao balançou a cabeça, esfregou as têmporas, consolou-se e pensou. Esta é apenas a primeira vez. É normal encontrar um pequeno obstáculo. É normal.
Normal. Anxiao sabia que as chances de obter um cartão de conclusão da missão na primeira tentativa eram muito baixas. Embora habilidades não fossem o que ele mais precisava no momento, poderia ter sido pior. Suspiro. As coisas seriam muito mais fáceis se os jogadores estivessem aqui. Eu poderia simplesmente dar uma missão para que eles me dessem os cartões de conclusão de missão, e eu não teria esperança de ter sorte. Anxiao balançou a cabeça e olhou para a interface. Sublinhado. Selecione um dos 3 talentos abaixo. Flame Affinity, mais 16% de resistência ao fogo, mais 10% de dano das habilidades do elemento fogo. Advanced Mental Toughness, mais 35% de resistência psicológica, diminuição da resistência psicológica necessária para ser imune a debuffs de controle mental, menos 30% de duração desses debuffs. Seu engine, mais 21% de velocidade de recuperação de energia, mais 330 de energia. Sublinhado. Com apenas um olhar, Anxiao já havia tomado uma decisão. Flame Affinity era adequado para a classe Mage e tinha um efeito muito limitado sobre ele. Seu engine não era ruim, mas não era tão prático quanto Advanced Mental Toughness. Qualquer coisa que tivesse o prefixo avançado normalmente era decente. Além disso, a classe psíquica pode atacar através da armadura da classe mecânica, então esse talento pode aumentar amplamente sua resistência psicológica. Além disso, ele seria capaz de usá-lo no local. Depois de refletir um pouco, Anxiao percebeu de repente que algo estava errado. Espere um minuto, porque estou ficando mais tanque. Realmente não há como eu não ser um tanque. Eu quero causar danos, droga. Embora ele não tenha recebido um cartão de conclusão de missão, ele obteve vários benefícios nesta viagem, 2 talentos, um cartão de invocação de personagem que parecia meio inútil, mais de 2 milhões de experiência e 200 mil enas. Shen Xing estava olhando para ele com um sorriso, expressando sua intenção de enviar esses convidados gentilmente. Ele suprimiu suas emoções e mal podia esperar para fazer suas coisas depois que os mercenários partiram. Anxiao estendeu a mão e disse, já que a missão foi concluída, devemos prosseguir, certo? Se houver uma chance no futuro, vou trabalhar com você novamente. Shen Xing sorriu educadamente e agarrou a mão de Anxiao. De repente, sem qualquer aviso, a mão de Anxiao travou em sua mão com força. Anxiao puxou abruptamente Shen Xing para o seu lado antes que ele pudesse reagir. Em um instante, o traje mecânico do Voidragon cobriu seu corpo. Anxiao inclinou-se ligeiramente para trás e deu uma forte cabeçada no rosto de Shen Xing com a testa blindada. Bang! Sendo repentinamente atacado, Shen Xing sentiu que o mundo estava girando. Anxiao ativou todos os módulos de aprimoramento do Voidragon, com o controlador de pulso eletromagnético estimulando seu corpo. Ele entrou no estado animado. Junto com o aumento de atributo da forma de combate do Voidragon, sua força aumentou em mais de 100 pontos. Uma cabeçada não foi suficiente, então ele deu uma cabeçada em Shen Xing novamente, atordoando por um curto período. Usando a curta oportunidade, Anxiao agarrou a cabeça de Shen Xing com as mãos e lançou Void Jet Spray. Estrondo. A onda de choque transformou a luxuosa suíte do hotel em uma bagunça total, como se tivesse sido visitada por um tornado. O que você está fazendo? Elous, Sylvia e os irmãos Volga ficaram todos chocados. Um mercenário está atacando o empregador. Ainda estava tão pacífico momentos atrás, porque ele de repente atacou. Você. A resistência de Shen Xing não era baixa. Ele finalmente recuperou o foco depois de levar 2 cargas de Void Jet Sprays. Seus olhos ficaram totalmente brancos, e o poder psíquico emergente empurrou a todos para longe. Ele agarrou a cabeça cheio de dor, olhou para Anxiao com ódio e mordeu os lábios. Ele ficou chocado e furioso. Ele não entendeu por que Anxiao o atacou de repente, mas isso não o impediu de se sentir ameaçado. Arg! Shen Xing abriu a boca. O poder psíquico voou em sua voz, e a nota aguda perfurou o cérebro dos outros como uma lança, causando uma forte dor. Eles pareciam que o mundo estava girando e seus órgãos estavam distorcidos como se fossem vomitar. Sylvia era mais fraca. Ela agarrou com força seu cérebro como se fosse explodir no próximo segundo. Anxiao também se sentiu dolorido, como se uma lâmina estivesse se mexendo em seu cérebro. A resistência mental avançada, que ele acabara de adquirir, mostrou instantaneamente seu efeito. Ele planejou atacar muito antes de escolher este talento. Ele reduziu bastante os danos e debuffs de Psychic, o que foi muito útil contra Psychics. Afinal, ele sabia tudo sobre Shen Xing. Anxiao suportou a dor e se lançou para frente. Seu cotovelo acertou o escudo psíquico de Shen Xing como uma machadinha, causando um estrondo na barreira do som quebrando, e então pousou no lindo rosto de Shen Xing. O sangue espirrou do nariz e da boca de Shen Xing. Ele segurou o nariz sangrando e recuou em pânico. Seus olhos estavam cheios de raiva e choque. Elous, saia pela porta e pare os guardas. Irmãos do Volga, protejam Sylvia e não se aproximem muito de nós. Anxiao falou muito rapidamente. Ao mesmo tempo, seu punho coberto por uma armadura socou e quebrou o escudo de Shen Xing vez após vez, forçando-o a recuar sem escolha. Incapaz de usar ataques psíquicos, ele estava se aproximando de um beco sem saída. O que está acontecendo? Erlos ainda estava perdido. Ele cerrou os dentes e decidiu confiar que Anxiao tinha um motivo para fazer isso. Bom. Erlos saiu correndo pela porta da sala, balançou sua lâmina cortadora de navio de guerra e deteve os guardas do lado de fora. Xixi, desligado. Shen Xing gritou como uma mulher e sangue jorrou de seus olhos. Ele usou algum tipo de técnica secreta para estimular sua mente e ir além do limite de seu poder psíquico. As janelas e paredes da sala explodiram e se estilhaçaram,
e a poeira se espalhou pelo ar. Anxiao também foi colocado de lado. Com a oportunidade de recuperar o fôlego, Shen Xing cerrou os dentes e ativou seu poder psíquico. Todos os itens na sala flutuaram no ar e se fundiram em uma onda, empurrando Anxiao para trás e não o deixando se aproximar. Desta vez, o rosto de Shen Xing estava coberto de sangue. Suas roupas luxuosas e lindas estavam cobertas de poeira e sangue. E ele estava em péssimo estado. Ele ainda estava sofrendo da concussão resultante da cabeçada de Anxiao. Então ele não conseguia se concentrar e seu poder psíquico estava fluindo mais devagar do que o normal. No próximo segundo, as 4 estátuas que haviam caído no chão foram agarradas por Shen Xing com seu poder psíquico. Como um homem sedento vendo água, ele pressionou as estátuas contra a testa. Um ritmo psíquico único apareceu no ar. Em um espectro invisível ao olho humano, a corrente psíquica nas estátuas estava fluindo para o cérebro de Shen Xing. Seus poderes psíquicos enfraquecidos se recuperaram extremamente rapidamente. Esse foi o efeito das estátuas em Shen Xing. A corrente psíquica neles era como um forte suplemento para ele que poderia aumentar seu poder psíquico. Itens como esse, que receberam orações por um longo tempo, podem ser usados por ele para fortalecer seus poderes. Este foi um método usado pelos médiums, absorvendo correntes psíquicas para se fortalecer. Era raro e tinha um efeito colateral muito forte. O usuário normalmente seria impactado por todos os pensamentos da corrente psíquica, o que poderia até danificar a mente do usuário. Arosia viu isso e estava prestes a parar Shen Xing, mas percebeu que Anxiao estava secretamente fazendo um sinal com a mão, dizendo-lhe para não fazer nada. Portanto, Arosia parou e observou as coisas se desenrolarem. Originalmente, ele precisava ser muito cauteloso ao absorver a corrente psíquica das estátuas ou sua mente seria influenciada pelos inúmeros pensamentos nela. No entanto, Shen Xing não podia se preocupar com isso agora. Deus sabia se esse mercenário tinha ficado louco. Tudo o que Shen Xing sabia era que, se não se salvasse, sua vida poderia estar em perigo. Uau! Depois de engolir as correntes psíquicas das 4 estátuas, as estátuas caíram no chão e perderam sua singularidade, apenas com seu exterior resistente. Depois de absorver as correntes psíquicas, os olhos de Shen Xing ficaram vermelhos. Um poder psíquico horripilante o rodeava, e até mesmo o ar estava distorcido. Seu poder psíquico era tão forte que era visível. Sua cabeça não doía mais e suas costas não doíam mais. Ele recuperou seu desempenho máximo e ainda mais. Como você se atreve a me bater até esse ponto? Eu vou transformá-lo em meu escravo silencioso. Shen Xing enxugou o sangue do nariz e dos lábios. Seu tom estava cheio de raiva como uma mulher que percebeu que seu lindo rosto havia sido destruído. Fortes poderes psíquicos se reuniram enquanto Shen Xing se preparava para lançar seu ataque mais forte. Desta vez, os olhos de Anxiao brilharam. De repente, ele ativou a carta de invocação de personagem de Ila, e um holograma de uma mulher ruiva apareceu atrás dele. Sublinhado, Sussurro dos Mortos. Causa dano psíquico 3 vezes ao inimigo. Os danos são baseados no INT ou MIS do usuário. Pode ser indicado. Diminui todo o status do alvo em 15%. Duração, 3 horas. Usos, 2.8. Sublinhado. Energia vermelho escura surgiu dos olhos de Anxiao e foi direto para Shen Xing. Embora ele não tivesse a habilidade de aumentar ataques psíquicos, sua inteligência era muito alta. Os 3 ataques consecutivos foram bastante poderosos. Zumbir. O mundo diante dos olhos de Shen Xing estava girando. O golpe pesado pousou em sua mente e o fez perder o controle de seus poderes psíquicos. O poder psíquico que ele reuniu explodiu antes de ser lançado. O sangue escorreu do nariz e da boca de Shen Xing, e seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Não porque ele usou alguma habilidade para quebrar seus limites ou algo parecido, mas porque as veias de seus olhos explodiram. A resistência psicológica de Psychic deveria ser muito alta, mas a mente de Shen Xing estava quase indefesa, fazendo com que ele fosse gravemente ferido instantaneamente. De repente, seu estado ficou ainda pior do que antes de ele absorver a energia das estátuas. Sua mente ficou extremamente lenta e seus joelhos ficaram fracos. Shen Xing caiu no chão e respirou fundo. Ele agarrou uma estátua em descrença. Você fez algo com estes. Capítulo 453, o verdadeiro proprietário. Os lábios de Anxiao se curvaram. Antes de notificar Shen Xing, ele comprou um tipo de veneno mental especialmente feito em outro planeta e o cobriu com as estátuas. Enquanto os poderes psíquicos de alguém entrarem em contato com o veneno, eles serão danificados e sofrerão uma diminuição da resistência psicológica. Foi eficaz para Spers do tipo Psychic, Magias e Psychics. Não apenas Shen Xing já estava ferido por Anxiao, mas também absorveu toda a energia das estátuas, o que enfraqueceu sua mente. E agora ele também foi envenenado. Com todos esses fatores, sua resistência diminuiu em grande parte. Consequentemente, sua mente desmoronou diretamente. Shen Xing era grau B, mas os paranormais normalmente eram como papel. Então Anxiao não se atreveu a usar vontade flamejante. Ele estava com medo de que, se tivesse sorte, ou talvez azar, mataria Shen Xing imediatamente. O sangue escorria do nariz e da boca de Shen Xing para o chão. Shen Xing havia perdido a capacidade de resistir. Ele olhou para Anxiao com um olhar mortal. Seu rosto estava cheio de ódio. Por um instante, a expressão de Shen Xing pareceu ficar muito calma, mas foi tão breve que parecia uma ilusão. Por que você está fazendo isso? Shen Xing cerrou os dentes. Você aceitou um pedido para me assassinar? Anxiao respondeu a Shen Xing agarrando seu cabelo e jogando-o com força no chão, deixando-o inconsciente. Explicar é um trabalho para os vilões. Nós somos apenas, velho Erlous. Volte aqui e vamos recuar. Graças a você, posso estar muito ocupado no momento.
A voz irritada de Erlous veio do fora da porta. Ele havia bloqueado várias ondas de guardas do lado de fora. Então a luta fora da porta estava ficando intensa. Han Xiao agarrou as roupas de Shen Xing e jogou para os irmãos Volga. Em seguida, ele apontou as mãos para a parede do hotel e lançou uma potência máxima de voo de jet spray. Estrondo. A onda de choque cinza explodiu através da parede. Tijolos e vergalhões choveram no chão. E o ar se encheu do cheiro forte de poeira. Um enorme buraco apareceu na parede externa do hotel. O solo estava centenas de metros abaixo. E cerca de 100 metros abaixo deles estava o tráfego ininterrupto de carros pairando. Han Xiao aproveitou a oportunidade e saltou, quebrando o teto de um carro que pairava no ar e caindo no banco. O motorista ficou horrorizado, mas antes que ele pudesse falar, Han Xiao o nocauteou e o jogou no banco de trás. Han Xiao rapidamente se sentou no banco do motorista e segurou o volante. Ele imediatamente sentiu uma sensação de familiaridade. No momento seguinte, o carro voou para cima e desviou-se da pista de tráfego no ar, parando do lado de fora do buraco na parede do hotel. Todos vocês, entrem, Han Xiao disse quando a porta se abriu. As pessoas se espremeram. Antes que Erlous pudesse entrar, o alarme estridente ficou ainda mais alto. Han Xiao olhou pelo espelho retrovisor e viu um comboio de carros da polícia pairando por trás. Este era um hotel de alta classe, então havia um grande número de patrulhas policiais nas proximidades. A comoção já havia dado o alarme e o hotel os havia informado da situação. Han Xiao não se atreveu a continuar esperando. Ele controlou o carro para ir embora e gritou: pule. Rapidamente, Erlous atacou de lado com as costas da espada e varreu todos os guardas, então se virou apressadamente e correu para o buraco na parede. Com um passo que quebrou o chão, ele cruzou quase 100 metros no ar como um salto de fé e caiu direto no carro pelo buraco que Han Xiao quebrou antes. Perto, isso foi perto. Erlous ainda não havia se recuperado da intensa luta anterior. De repente, ele sentiu que estava sentado em algo muito mácio. Ele olhou para baixo e descobriu que estava sentado no rosto de um estranho. Ele perguntou em tom de surpresa: quem é este? Um motorista que gentilmente nos cedeu seu carro. Ei, não se sente na cara dele. Seja grato. Vendo que todos estavam aqui, Han Xiao acelerou imediatamente e avançou como um rinoceronte rebelde. Não só havia carros da polícia pairando atrás deles, mas também havia mais carros na frente. No entanto, como estavam no ar, para frente e para trás não eram as únicas duas direções, então não havia como impedi-lo de escapar. A turbulência fez com que as pessoas no carro tivessem a sensação de estar sentadas dentro de uma lata de sardinha que estava sendo violentamente sacudida. Erlous queria questionar Han Xiao sobre por que ele estava fazendo isso, mas não teve escolha a não ser deixar esse pensamento de lado por enquanto. Ele estava com medo de vomitar se abrisse a boca. A Rosie assumiu sua forma de energia e imediatamente se sentiu melhor. Sylvia, que havia desmaiado com a onda psíquica anterior, acordou lentamente. O mundo diante de seus olhos estava girando descontroladamente, fazendo-a pensar que tinha uma concussão. Em menos de 30 segundos depois de acordar, ela sentiu náuseas e vomitou, desmaiando mais uma vez. Pare o carro imediatamente ou abriremos fogo. Um anúncio foi feito nos alto-falantes de um dos carros da polícia pairando. Han Xiao agarrou o volante. Seu carro bateu de forma direta e precisa na cauda do carro da polícia. O carro da polícia girou rapidamente no ar como um giroscópio, e ondas de gritos saíram dos alto-falantes. Han Xiao sentiu pressão zero ao enfrentar uma força tão amadora. Ele baixou o mapa de toda a cidade do banco de dados de trajes mecânicos e o assistente de inteligência artificial planejou rapidamente uma rota e a mostrou na tela de análise. Depois de mais de 10 minutos, ele rapidamente se livrou de todos os perseguidores. O esfarrapado carro pairando parou no vão entre dois prédios. Bleug. Erlous segurou a janela do carro e vomitou um pouco antes de finalmente se sentir melhor. Ele respirou pesadamente, olhou para Han Xiao e disse com um tom impetuoso: meu caro capitão, agora você tem tempo para explicar o que está acontecendo conosco, trabalhadores? Ele estava muito frustrado. Como o processo normal de coleta de recompensa se transformou em eles sendo perseguidos pela polícia em toda a cidade. Além disso, eles sequestraram uma celebridade galáctica. Se fosse mulher, tudo bem, mas é o homem. O que você está tentando fazer, capitão? Han Xiao mudou de posição e olhou para o banco de trás. Ele apontou para a cabeça de Shen Xing coberta de sangue seco e disse: meu alvo é esse cara. Ele não é tão simples quanto parece. Obrigado pelo seu lembrete. Eu não sabia que um Psychic Grau B não é simples. Erlous cerrou os dentes, com preocupação estampada em seu rosto. O mais jovem do Volga disse: ele é uma grande celebridade. Definitivamente seremos procurados pela polícia local e podemos até ser denunciados ao departamento de polícia direta da Nova Aliança Pilen. Isso danificará nosso nome de mercenário. Além disso, o Rhinestar System é o território da Nova Aliança Pilen. O que deveríamos fazer? Não se preocupe. Han Xiao olhou para Shen Xing e disse: esse cara vai falar por nós e, enquanto ele falar, ficaremos bem. Você vai ameaçá-lo? Eu não acho que isso vai funcionar. Erlous expressou suas dúvidas. Ameaçar? Não há necessidade disso. Han Xiao sorriu. Ele escolherá nos ajudar. Enquanto falava, ele puxou Shen Xing para fora da pilha de pessoas e o jogou no banco do passageiro. Depois de refletir um pouco, ele tirou um lenço de papel e limpou o sangue do rosto de Shen Xing. O rosto de Shen Xing estava coberto de hematomas e partes inchadas. Sua aparência delicada durante sua apresentação não estava em lugar nenhum. Usei muita força antes. Suspiro. Ele era um menino muito bonito. Que pena. Han Xiao suspirou com simpatia. Como seu rosto já estava naquele estado,
Anxiao deu-lhe uma série de tapas como um serviço de despertar. Os cílios de Shen Xin tremeram e ele abriu os olhos lentamente. Suas pupilas gradualmente enfocaram e ele se endireitou. Seu temperamento mudou completamente. Se ele era mais como uma mulher atraente antes, agora era completamente como um homem masculino. Ele se virou para olhar para Anxiao e sorriu calmamente. Não havia nenhum sinal dele estar furioso como antes. Olá, estou olhando para você desde agora. Embora você possa ter me atacado para me sequestrar, ainda gostaria de agradecer por me dar a chance de sair e respirar um pouco de ar fresco. Completamente diferente de seu tom feminino anterior. Sua voz era suave e profunda. Era quase como se ele fosse uma pessoa diferente. Ei! Você, Erlous estava perplexo. Shen Xin assinou com a cabeça e sorriu gentilmente. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Adrian Kelvin Sim Feijin. Você pode me chamar de Feijin. Você não precisa se surpreender. Eu sou o verdadeiro dono deste corpo. A Shen Xin que você conheceu é... Como posso dizer? Eu diria que ela é uma convidada não muito amigável. Capítulo 454, Mão amiga. Esquizofrenia, paranoia, fingindo. As pessoas ficaram perplexas. O que há de errado com esse cara? Possessão mental? Anxiao disse em voz baixa. Um tom de surpresa passou pelos olhos de Feijin ao ouvir isso. Ele não esperava que Anxiao soubesse a verdade. Eu não esperava que você percebesse. Então ocorreu a Feijin. Descobriu-se que Anxiao o atacou repentinamente porque ele havia descoberto o segredo de Shen Xin. Ao entender por que Anxiao o atacou, ele ficou cético. Porque esse mercenário chamado Black Star o ajudou. Mercenários não eram aqueles que ajudariam gentilmente os outros sem pedir nada em troca. Ele definitivamente tinha um motivo. Então, é a possessão da mente. O mais jovem do Volga entendeu e imediatamente começou a explicar para os outros. Ele era um psíquico também. Então ele sabia o que era possessão mental. Assim como um pugilista treinou seu corpo, um psíquico treinou sua mente e alma. Os fortes podiam separar sua alma e consciência de seu corpo e possuir a mente de outro, dando-lhes uma segunda vida. Normalmente, eles só usariam este feitiço quando seus corpos estivessem fortemente danificados e eles não tivessem escolha, já que o processo de desprendimento causaria danos irrecuperáveis em suas almas. Além disso, a taxa de sucesso era de apenas 0,3%, e o fracasso faria com que sua alma se espatifasse, matando-os na hora. A maioria das pessoas não estava disposta a abandonar seu corpo original e se transformar no corpo de outra pessoa, a menos que não tivesse escolha. Shen Xin foi um exemplo perfeito disso. Ela era uma mulher. Então por que ela iria querer mudar seu corpo em um homem? Eles nem tinham hardware mútuo. Era impossível para os paranormais possuir alguém cuja mente fosse mais forte do que a deles. Assim que um psíquico possuísse com sucesso a mente de alguém, ele ganharia o controle desse corpo, e o corpo do dono original ficaria preso em uma célula. O proprietário original podia sentir o que o corpo estava sentindo, mas não seria capaz de controlar o corpo, como um espectador. Shen Xin estava gravemente ferido e sua mente estava muito fraca, então ela teve que descansar. Consequentemente, Feijin assumiu o controle de seu corpo e Shen Xin se tornou um espectador. Anxiao atacou porque queria encontrar Feijin, e ferir a mente de Shen Xin foi o método mais direto de fazer isso. Acontece que ele tinha a carta de invocação de personagem de Ila, que poderia atacar a mente de alguém, então não havia necessidade de bater no corpo de Feijin até a beira da morte. Embora seu ferimento ainda não fosse leve, o mais jovem do Volga explicou brevemente o princípio da possessão da mente e os outros finalmente entenderam o que era. Não é de admirar que Shen Xin fosse tão feminina, descobriu-se que ela era mulher desde o início. Quando você foi possuído, Erlous disse curiosamente. Você quer dizer, quando foi a última vez que controlei este corpo? Feijin encolheu os ombros. 4 anos, 9 meses, 14 dias, 8 horas e 23 minutos, agora são 24 minutos. Cerca de 5 anos atrás. Sylvia havia acordado. Ela tinha ouvido a conversa e ficou confusa. Não foi quando Shen Xin fez sua estreia? Sim. Minha casa fica em um sistema estelar remoto no Chattered Ring. Não gostei do planeta principal completamente modificado, então migrei para um planeta remoto semicolonizado. Esse planeta é um ponto de encontro para os pobres, também um planeta abandonado aos olhos dos outros. No entanto, senti que aquele lugar era mais cheio de vida do que a cidade cercada de ferro e aço. Eu vivia na selva, ganhando a vida cultivando terras e caçando. Tudo estava em paz. Um dia, uma espaçonave caiu no terreno da minha casa e dentro dela estava uma mulher gravemente ferida e inconsciente. Ela era Shen Xin. Eu a salvei e tratei de seus ferimentos, mas seus ferimentos eram muito pesados. Antes de morrer, ela tirou meu corpo e continuou vivendo com ele, então ela se tornou uma celebridade. Essa é a essência do que aconteceu. Feijin falou com muita calma, como se não sentisse muito ódio ou raiva pela forma como seu corpo havia sido levado embora. Ele se adaptou por muito tempo ao longo dos 5 anos, então não havia mais ressentimento e raiva como quando aconteceu pela primeira vez. Anxiao acenou com a cabeça. Apesar do fato de Shen Xin ter sido esmagado por ele sem ser capaz de lutar, foi porque seu poder foi fortemente danificado quando ela extraiu sua alma de seu corpo. Sua força já esteve extremamente próxima ao grau A porque ela mudou um corpo, ela ficou tremendamente mais fraca e quase caiu para o grau C. Era por isso que ela estava colecionando coisas como essas estátuas, era para recuperar seus poderes. Shen Xin não era um personagem principal, mas Feijin era. Além disso, sua sorte foi mais forte do que Erlous, que era apenas um personagem principal local. Seu look glow era de alta classe. Ter alguém tão forte permanecendo em sua mente era um enredo padrão do personagem principal. Porém, para outros, era um homem velho,
Enquanto para Fei Jin, era uma mulher jovem. Se não fosse por Shen Xing, Fei Jin nunca teria maximizado seu potencial com sua personalidade de velho e teria sido uma pessoa comum para sempre. Embora Shen Xing tenha levado seu corpo, ela também o levou por um caminho desconhecido. Se isso não acontecesse, Shen Xing nunca teria descoberto quanto potencial ele tinha. Além disso, ele enfrentaria esta situação difícil apenas temporariamente. Embora An Xiao não soubesse a hora exata, ele sabia que Fei Jin se tornaria mais forte que Shen Xing no futuro e retomaria seu corpo. O enredo de crescimento pessoal de Fei Jin foi The Legend of Finger. Quão forte era um personagem principal com Iri Class Look Glow? Quando Fei Jin estava no auge, ele era tão forte quanto Ila. Sua voz podia alcançar a alma diretamente, sem ar para espalhar. Ela poderia usar sua voz sagrada para limpar aquelas almas cheias de raiva e ódio, tornando tudo pacífico e cheio de alegria. Sua única música resolveu uma guerra galáctica que estava prestes a estourar. Era por isso que Fei Jin era conhecido. Além disso, Fei Jin não guardou todos os seus segredos para si mesmo. Ele passou publicamente seu conhecimento psíquico para outros. Os jogadores da classe Psychic podiam aprender a usar os poderes Psychic através de canções dele, que era um dos estilos de combate para Psychics. Fei Jin era como um mentor psíquico de alta classe. Quando An Xiao pensou nessa missão, ele já havia feito um plano completo. Se ele pudesse obter o cartão de conclusão da missão, ele não iria mexer com Shen Xing por enquanto e ir para a promoção primeiro. No entanto, se ele não obtivesse o cartão de conclusão da missão, ele acionaria esse enredo. Os jogadores que fizeram a missão, pesquisa de estátua, é claro, não conheciam os segredos de Shen Xing. Muitos jogadores lamentavelmente descobriram que esse personagem tinha um enredo mais tarde. Embora An Xiao não soubesse qual seria o resultado se ele desencadeasse esse enredo neste momento, ele decidiu tentar, pois não era completamente ignorante. Ele sabia um pouco sobre a personalidade de Fei Jin e podia adivinhar como as coisas aconteciam. Ele não podia dizer que estava 100% certo, mas definitivamente havia alguns benefícios que ele poderia obter com isso. Posso ajudá-lo a controlar seu corpo e expulsar o hóspede em sua mente, ou seu corpo será dela novamente quando ela se recuperar, disse An Xiao. Fei Jin não se comoveu. O que você quer? Acredito que essa ajuda não vem de graça. Shen Xing é muito rica, você e ela compartilham seu corpo. Então você definitivamente conhece a conta e a senha dela. Quero as economias dela, disse An Xiao. Shen Xing era realmente rico, mas esse não era o objetivo principal do grande mecânico An. No entanto, ele não poderia dizer diretamente que estava interessado no potencial do Fei Jin, ou não seria capaz de ganhar sua confiança. Direcionar seu dinheiro era mais convincente e faria Fei Jin baixar a guarda até certo ponto. Afinal, o corpo pertencia a Fei Jin. Ele preferia que Shen Xing o controlasse do que arriscá-lo inteiramente. Fei Jin foi imediatamente convencido. Mercenários querendo dinheiro era mais normal do que qualquer coisa. Além disso, isso não poderia ser considerado um sequestro, mas sim uma ajuda a alguém que estava possuído, para que eles não quebrassem o contrato de mercenário. Fei Jin achou que era uma boa ideia. Embora Shen Xing fosse quem tivesse ganhado esse dinheiro, ela estava usando o corpo dele. Então ele não se sentia culpado por gastá-lo. Parece bom. Mas se você quiser o dinheiro imediatamente, infelizmente não poderei fazer isso. Fei Jin apontou para sua cabeça e sorriu amargamente. Ela apenas me ameaçou, dizendo que se eu mexer nas suas economias, ela vai morrer junto comigo. Portanto, antes que seu problema seja resolvido, não poderei pagar a recompensa. Os olhos de An Xiao brilharam. Quando fez esse pedido, ele já havia adivinhado como Shen Xing reagiria a ele, e esse resultado era exatamente o que ele queria. Ele estava secretamente encantado. Ele assinou com a cabeça e disse, então você tem que estar me seguindo o tempo todo, só então poderei suprimir Shen Xing para você, até encontrarmos uma maneira de lidar completamente com ela. Fei Jin fez uma pausa e disse, espero que a vida dela não seja prejudicada. Ela possuía meu corpo porque não tinha escolha e não usava meu corpo de maneira imprudente. Nesses 5 anos, embora ela tenha bloqueado minha voz por achar que eu era muito chato, examinei todas as suas memórias e ela realmente é uma pessoa lamentável. Normalmente, quando o corpo de alguém era levado embora, o dono do corpo provavelmente iria querer que aquele que tirou o corpo se transformasse em cinzas. No entanto, como personagem principal, a personalidade de Fei Jin era obviamente única. Ele ainda pensava em Shen Xing mesmo nessa situação, o que surpreendeu a todos. Certo, An Xiao acenou com a cabeça. Ele parecia muito confiante por fora, mas, na verdade, nem mesmo ele sabia como lidar com a possessão mental. Nenhum jogador acionou esse enredo antes, então ele só poderia descobrir por si mesmo. No entanto, isso não o impediu de concordar primeiro. Já que chegamos a um acordo, precisaremos de você para lidar com a situação atual. Contanto que você ajude a falar, nosso status de procurado será cancelado, sem problemas. Fei Jin sorriu gentilmente. Ele olhou para seu rosto cheio de hematomas no espelho e disse, mas as feridas no meu rosto precisam ser tratadas primeiro, ou não vai ser convincente. Capítulo 455, Missão Oculta, Escolha. Esta manhã, o famoso cantor Shen Xing foi atacado no Colton Star Cluster, Rain Star System, novo Pilen número 8 Colonizei Planet. Seu paradeiro é atualmente desconhecido. De acordo com informações de testemunhas, o sequestrador é o Black Star Mercenary Group, um grupo de mercenários com um bom nome em Colton Star Cluster e a equipe de campo da Floating Dragon Island. Os detalhes ainda são desconhecidos. No momento, estamos nos comunicando estreitamente com o departamento de polícia local e com a equipe de assistente de Shen Xing. O buraco na parede do hotel estava cercado por carros pairando. Além da equipe policial que isolava a cena, havia também um grande grupo de repórteres. Alguns eram repórteres locais da nova Aliança Pilen
além, e alguns eram repórteres galácticos. Eles chegaram rapidamente ao local depois que o incidente aconteceu, como tubarões perseguindo o cheiro de sangue, lutando para relatar notícias em primeira mão. Se fosse apenas um sequestro normal, aqueles repórteres não estariam muito interessados. Mas desta vez foi diferente. Era uma pessoa famosa que foi sequestrada. Uma cantora famosa. Além disso, aconteceu no meio da cidade. E o sequestrador era um conhecido grupo de mercenários. Esses repórteres eram muito sensíveis ao material de notícias da moda e imediatamente perceberam o que havia de incomum nisso. Além de relatar um incidente, eles também começaram a criar rumores. Aluguer de assassinato, um crime passional, disputa de propriedade. De qualquer forma, os títulos foram todos criados com o objetivo de chamar a atenção. Shen Xin tinha muitos fãs em vários lugares em Ring, e esses fãs ficaram todos chocados. A notícia se espalhou como um furacão. A polícia local estava extremamente preocupada. Uma celebridade galáctica sendo atacada em seu território não era pouca coisa. Se eles não lidassem com isso de maneira adequada, a influência negativa seria severa. Além disso, Shen Xing foi um artista convidado para a celebração do Dia da União. Se algo acontecesse com ele, a nova aliança Pilen seria a única cara a perder. O Departamento Central de Polícia já havia focado sua atenção neste incidente, que deixou o xerife local tremendamente pressionado. No momento em que o incidente se desenrolava, sem ninguém esperar, Shen Xin voltou ele mesmo, e junto com ele estavam os sequestradores. O Black Star Mercenary Group. Isso surpreendeu tanto a polícia quanto a mídia. Assim que Fei Jin voltou, foi cercado por inúmeras pessoas e repórteres que lhe faziam perguntas. A polícia dividiu a multidão e o protegeu. Do outro lado, o carro flutuante de An Xiao e os outros também estavam cercados por várias camadas de carros da polícia. Depois de convencer Fei Jin, An Xiao deixou o irmão mais velho do Volga curar as feridas no rosto de Fei Jin com seus feitiços do elemento água, que se mostraram muito eficazes. Embora Fei Jin ainda parecesse bastante exausto, ele voltou a ser um jovem bonito. Ao contrário da sensação feminina e atraente que Shen Xing exalava, quando Fei Jin controlava seu corpo, ele emitia uma vibração muito gentil e terna. Fei Jin lidou com calma com a mídia com o roteiro que já havia preparado. Na época em que estava preso, ele observava cada movimento de Shen Xing, então não tinha problemas em fazer o mesmo. Se fosse há 5 anos, Fei Jin não teria sabido tantas coisas. As memórias e experiências que Shen Xing ganhou ao usar seu corpo eram coisas pelas quais Fei Jin nunca havia passado. Todas se tornaram suas experiências. A polícia e os repórteres duvidaram das desculpas em que Fei Jin havia pensado, mas, como ele mesmo havia explicado, não havia mais nada que pudessem fazer. O xerife local fez uma denúncia e saiu, e os repórteres também partiram desapontados. O gerente do hotel encontrou An Xiao e pediu que ele pagasse pelos danos na parede. Era um pedido muito razoável, então An Xiao não o rejeitou e pagou por ele. Depois que o pessoal do hotel foi embora, ele acordou o motorista do carro que pairava no ar e pagou-lhe 20 ienas para consertar seu carro, o que foi mais do que suficiente. Depois que essas coisas foram resolvidas, finalmente tudo ficou em paz. Quando An Xiao estava prestes a caminhar até Fei Jin, o empresário de Shen Xing parou na frente de Fei Jin e gritou: "Este lugar não aceita mercenários. Por favor, saia agora." Shen Xing não pertencia a nenhum grupo de entretenimento. Ela mesma construiu uma equipe de logística composta principalmente por mulheres. O gerente era uma jovem Dunan, de pele roxa e olhos bastante grandes. Ela se apaixonou completamente por Shen Xing e trabalhou para ele de boa vontade. Ela estava olhando para An Xiao com raiva nos olhos. Fei Jin tossiu a seco e disse: "Tenho algo a anunciar. Primeiro, cancele todos os passeios a seguir e limpe minha programação." Ok. O gerente não se importou com An Xiao e rapidamente anotou. Quando ela se virou e viu que Fei Jin estava olhando para ela, ela imediatamente corou e quase entrou em pânico de timidez. Ela baixou rapidamente a cabeça e não se atreveu a olhar Fei Jin nos olhos. Ela nem sabia onde colocar as mãos. Vendo isso, An Xiao torceu os lábios e pensou: ele realmente é um personagem principal focado na atratividade. Com um atributo charme tão alto, ele provavelmente tem um feitiço de sedução padrão. Relaxar. Fei Jin sorriu gentilmente como o vento da primavera. Em segundo lugar, vou interromper minha carreira artística temporariamente e sair daqui com esses mercenários. Ok. O quê? O gerente estava prestes a concordar inconscientemente, mas de repente ela percebeu o que ele havia dito, e seu rosto mudou dramaticamente. Ela estava completamente pasma. Ela se virou para olhar para An Xiao com uma raiva e ódio incomparáveis. "Desculpe, vocês podem ter que procurar outro emprego." Fei Jin acenou com a mão e afagou a cabeça do gerente. O gerente, que parecia um leão furioso apenas um segundo atrás, imediatamente se acalmou e começou a chorar. Ao lado, suas outras assistentes também choravam. Eles olharam para An Xiao com os olhos cheios de hostilidade, como se ele fosse seu rival romântico que arrebatou seu amor. Mas quando eles olharam para Fei Jin, sua expressão tornou-se triste novamente, e eles correram em direção a Fei Jin para receber abraços. Esta cena parecia um grupo de pessoas que tinham acabado de perder seu amante, mas nenhum deles culpou seu ex-namorado e o perdoou em vez disso. Foi muito tranquilo. A boca de An Xiao se contraiu. Se gente bonita pudesse subir em alguns barcos ao mesmo tempo, Fei Jin teria o potencial de subir em centenas de barcos ao mesmo tempo. Ser extremamente atraente realmente permite que as pessoas façam tudo o que desejam. Não tenho nada a dizer. Depois que Fei Jin dissolveu o grupo e disse a todos para empacotar suas coisas e ir embora, ele ignorou os gritos de Shen Xing em sua cabeça, foi até An Xiao e deu de ombros. "Estou livre agora, como você planeja me ajudar?" Quando An Xiao estava prestes a falar, a interface o notificou de que ele havia recebido uma nova missão. Sublinhado.
Você ativou a missão oculta. Escolha. Introdução à missão. Você descobriu que Shen Xing é na verdade uma forma de vida de possessão mental. Você se encontrou com o dono original do corpo, Fei Jin. Ele decidiu lidar completamente com Shen Xing, que está em sua mente, e sua escolha é extremamente crucial. Requisito de conclusão da missão: primeiro, expulsar ou matar a consciência de Fei Jin e deixar Shen Xing controlar o corpo. Requisito de conclusão da missão: segundo, expulsar ou matar a consciência de Shen Xing e deixar Fei Jin controlar o corpo. Requisito de conclusão da missão: terceiro, ajude Shen Xing e Fei Jin a chegarem a um acordo e faça com que se revezem no controle do corpo. Requisito de conclusão da missão: quarto, desconhecido. Observações: desde que um requisito seja atendido, a missão pode ser considerada concluída. Resultados diferentes fornecem recompensas diferentes. Sublinhado. Posso ajudar Shen Xing? Han Xiao ficou surpreso. Como sabia do futuro de Fei Jin, não pensou nessa possibilidade. Isso significava que o destino de um personagem principal, Fei Jin, estava em suas mãos. Se ele ajudasse Shen Xing, não teria futuro. Interessante. Han Xiao apertou os olhos e leu os requisitos da missão com atenção novamente. O quarto requisito era desconhecido e, em sua experiência, esse tipo de requisito oculto geralmente dava maior recompensa. Nesse caso, além de ajudar uma das partes ou ajudá-la a chegar a um acordo, qual resultado poderia ser melhor? Nenhum jogador em sua vida anterior havia feito essa missão antes, então Han Xiao só podia julgar por sua experiência em realizar incontáveis missões ao longo dos anos. As duas primeiras escolhas eram simples e diretas. O terceiro requisito, no entanto, precisava de mais tempo para que os dois se comunicassem. Tudo o que ele podia fazer no momento era deixar Fei Jin continuar controlando seu corpo e criar um ambiente para dois deles se comunicarem pacificamente. Se Shen Xing recuperasse o controle do corpo de Fei Jin, ela definitivamente bagunçaria as coisas. Além disso, a missão poderia ser concluída com base em sua escolha de quando concluí-la. Isso significava que o quarto requisito precisaria de mais tempo. Embora tivesse acabado de ver a missão, Han Xiao já sabia qual era a palavra-chave: tempo. O tempo era a parte difícil. Quanto mais demorasse, mais chances Shen Xing teria de obter o controle do corpo. Este era um fator instável. Além disso, a única razão pela qual a consciência de Fei Jin durou tanto tempo foi que Shen Xing se conteve. Ela poderia ter apagado a consciência de Fei Jin há muito tempo. Talvez fosse porque Fei Jin a salvou antes, então ela se sentiu culpada. No entanto, se Shen Xing fosse realmente encurralado, ela poderia matar Fei Jin quando se recuperasse. Portanto, a recompensa para o primeiro requisito deve ser muito pequena. Não importava quem controlasse o corpo, o problema seria considerado resolvido. Então a missão seria completada. Depois de refletir um pouco, Han Xiao disse a Fei Jin: se você não quiser machucar Shen Xing, não usarei nenhum método destrutivo. Tenho algumas maneiras de suprimir Shen Xing. Há um psíquico na minha equipe. Apesar de ele não ser muito forte permite que ele enfraqueça a Shen Xing consistentemente sem machucá-la muito. Então ela não seria capaz de se recuperar. Se você quiser lidar com o problema completamente, sem magoá-la, a única maneira é você chegar a um acordo com ela. O máximo que posso fazer é não deixá-la controlar seu corpo. No entanto, desta forma, você não poderá nos deixar, ou Shen Xing pode assumir novamente a qualquer momento. O que Han Xiao disse foi para Shen Xing também, para impedi-la de fazer qualquer coisa extrema. Tudo bem. Vou tentar. Fei Jin assinou com a cabeça e sorriu. Ele estava bastante otimista. Deixar-me controlar o corpo é o suficiente. Acontece que aprendi as maneiras de treinar meus poderes psíquicos com as memórias dela. Se minha mente se tornar forte o suficiente, ela não será capaz de fazer mais nada. Han Xiao teve um lampejo de percepção após ouvir o que Fei Jin disse. Ele tinha uma ideia aproximada de qual era o quarto requisito da missão. Se for esse o caso, realmente requer muito tempo. Capítulo 456. Poder da aura do personagem principal. Han Xiao teve uma ideia aproximada de qual era o quarto requisito. Extrair novamente era impossível, dada a taxa de sucesso de 0,3%, nem Fei Jin nem Shen Xing estariam dispostos a correr o risco. Portanto, o único caminho que restaria seria eles se reconciliarem. A extensão da reconciliação para o quarto requisito seria definitivamente mais perfeita do que o terceiro requisito, portanto, exigiria mais tempo. Claro, Han Xiao preferia o quarto requisito com a maior recompensa, mas mesmo que não fosse pela recompensa, deixar Fei Jin trilhar o mesmo caminho da vida anterior foi benéfico para Han Xiao. Como Fei Jin decidiu ficar com o grupo de mercenários, sua posição não era de membro, mas de empregador que precisava de ajuda. No entanto, esse cara era um estoque potencial. Se seu problema fosse resolvido, Han Xiao poderia pelo menos conseguir mais da metade das economias de Shen Xing. Segundo Fei Jin, com o dinheiro que Shen Xing ganhou ao longo dos 5 anos de sua carreira, eles eram multimilionários. Claro, Han Xiao tinha mais esperanças de fazer de Fei Jin um oficial do grupo mercenário. Nesse caso, ele obteria todos os benefícios. No entanto, isso não foi fácil de conseguir. Com a personalidade de Fei Jin, ele não se tornaria um mercenário. Ele estava apenas seguindo o grupo de mercenários para resolver seu problema. Embora eu o tenha temporariamente em minha equipe, ele não é considerado um membro. Ele é apenas um cliente. Então definitivamente não ajudará em combate. Han Xiao pensou. Para fazê-lo se juntar a nós, vai demorar um pouco. Primeiro verei como vai a escolha. Depois planejarei a partir daí. Eles tinham que cuidar de Fei Jin, já que ele os estava perseguindo. Ou ele poderia enfrentar o perigo. O irmão mais novo do Volga era adequado para este trabalho, já que suas habilidades de combate não eram fortes de qualquer maneira, então ele poderia muito bem fazer outra coisa.
A missão, escolha, precisava de tempo e precisava se desenvolver naturalmente, então Anxiao não esperava concluí-la tão cedo. Fei Jin cuidou de seus assuntos com facilidade e tornou-se uma pessoa completamente livre. Anxiao não planejava ficar por muito tempo. Ele trouxe todos para o cais e chegou ao estacionamento da nave. A nave desceu uma escada, Anxiao e os outros subiram. Anxiao se virou e viu Fei Jin ainda no chão medindo a nave com complexidade em seus olhos. Pare de ficar aí, disse Anxiao. Vamos. Multar. Fei Jin respirou longa e profundamente. Esta foi a primeira vez que ele controlou seu corpo depois de 5 anos, e ele sentia falta dessa sensação. Shen Xing parou de falar em sua cabeça e se concentrou em se recuperar, esperando por uma oportunidade. Enquanto ele pisasse na nave à sua frente, ele faria uma viagem desconhecida mais uma vez. A diferença era que, desta vez, ele não era um espectador. Como alguém que não gostava de tecnologia avançada, Fei Jin parecia um sonho. 5 anos antes, ele nunca havia pensado que se tornaria um cantor famoso conhecido em toda a galáxia, ou que uma mulher estaria vivendo em seu corpo, fazendo lutar pelo controle de seu corpo com ela, ou que algum dia ele acabaria a seguir um grupo de mercenários e até tentar treinar seus poderes psíquicos. Fei Jin suspirou. Ele havia pensado que passaria toda sua vida como uma pessoa comum, vivendo na selva, tendo um animal de estimação como companhia, caçando enquanto é jovem. Largou seu arco de caça para cultivar suas terras quando ficou mais velho antes de ser morto por uma fera, talvez adormecendo perto do fogo um dia e nunca mais acordar. Mas aquela espaçonave caída destruiu seu plano de vida como um martelo, de repente e sem qualquer aviso. Embora esta vida agora não seja o que eu queria, Fei Jin murmurou. Parece bastante interessante. Quando ele estava prestes a subir na escada, uma comoção veio de longe. Um grande grupo de pessoas inundou em direção a eles, gritando o nome de Shen Xing. Ele olhou e percebeu que eram repórteres. Depois de pensar um pouco, ocorreu a Anxiao. Certo, o grupo assistente de Shen Xing se desfez. Alguém deve ter contatado os repórteres. Como ele esperava, os repórteres farejaram um tópico quente pelo fato de Shen Xing desistir de sua carreira de cantor e partir com o grupo de mercenários que eram suspeitos de tê-lo sequestrado anteriormente. Eles imediatamente se viraram e voltaram como maníacos. Shen Xing, quais são as razões por trás de você fazer isso? Você foi ameaçado? Diga-nos. Não se preocupe com alguém te machucando. Nós iremos protegê-lo. Esses repórteres cercaram Fei Jin e quase quiseram levá-lo embora. Fei Jin lutou para se espremer no meio da multidão e acenou. Esta é minha própria decisão. Eu tenho outra coisa para fazer. Enquanto falava, ele subiu rapidamente a escada. Anxiao moveu-se para o lado e o deixou entrar. Os repórteres não iriam deixar Shen Xing ir tão facilmente. Eles se espremeram pela escada um após o outro, querendo empurrar Anxiao para longe e correr para dentro da espaçonave de qualquer maneira. Estrondo. Um anel de energia estourou. Todos os repórteres na escada foram surpreendidos e rolados para baixo. Eles mal se levantaram suportando a dor, mas não se atreveram mais a avançar. Só então eles se lembraram de que era um mercenário perigoso que estava diante deles. Anxiao fechou a escotilha com o rosto inexpressivo. A nave decolou e deixou aquele planeta colonizado. Do lado de fora da janela, estava o universo escuro no qual a espaçonave percorria lentamente. No corredor, Fei Jin estava sentado no meio de todos. O irmão mais novo do Volga pressionou a parte de trás do cérebro de Fei Jin, e anéis de ondas psíquicas sem forma se espalharam por sua testa. Depois de um tempo, ele tirou as mãos. Eu encontrei Shen Xing. Ela está muito fraca e não resistiu à minha invasão. Eu coloquei 4 camadas de paredes e a prendi dentro, ao mesmo tempo hipnotizando sua consciência e diminuindo sua velocidade de pensamento, o que equivale a reduzir sua velocidade de recuperação. Nos próximos 15 dias, ela não será capaz de fazer nada. Fei Jin acenou com a cabeça. Ela está me repreendendo. Então parece ter sido bastante eficaz. Ele se virou e sorriu para o irmão mais novo do Volga, liberando sua atratividade sem se conter. Obrigado pela ajuda. Yu. De nada. O rosto do irmão mais novo do Volga corou por algum motivo. Anxiao sentou-se no meio do sofá. À sua esquerda estava Rosia e à sua direita Silvia. Ele disse com uma voz profunda. As forças externas não são estáveis, não importa o que aconteça. Só você se tornando mais forte é o caminho certo. Eu sei. Fei Jin encolheu os ombros. Ele olhou para um objeto sobre a mesa. Uma leve onda de poder psíquico se estendeu, e aquele objeto levitou lentamente e flutuou no ar. Na verdade, eu despertei poderes psíquicos no caminho para cá. Plop. Silvia caiu no chão. Ela escalou apressadamente e seu rosto estava coberto de choque. Tão rápido. Fei Jin sorriu e disse, existem conjuntos completos de métodos de treinamento psíquico nas memórias de Shen Xing, e eu pude sentir quando ela treinou seus poderes psíquicos. É fácil fazer o mesmo. Aparentemente, sou bastante talentoso. Ela usou 3 dias para despertar seus poderes naquela época, enquanto eu usei apenas algumas horas. A propósito, quando ela estiver se curando, posso tirar um pouco de seu poder psíquico mais ou menos. Ela e eu usamos o mesmo corpo. Então não há rejeição de poder. As memórias de Shen Xing eram um tesouro enorme, e tudo isso agora era compartilhado com Fei Jin. Era como se Fei Jin já tivesse trilhado esse caminho uma vez. Então agora ele não cometeria nenhum erro. Além disso, ele era muito talentoso. Só o próprio Fei Jin não sabia quão rápido era seu crescimento. A boca de Anxiao se contraiu. Fei Jin certamente viveu à altura de sua aura de personagem principal de alta classe. Silvia não tinha mais lágrimas para chorar. Para eu me tornar um super,
Não só precisava memorizar toneladas de livros todos os dias, mas ainda precisava estar eletrizado. Por que você tem tanta sorte? Erlous bufou e não gostou muito de Fendin. Ele se virou e perguntou a Anxiao. Para onde estamos indo agora? Anxiao ponderou e disse. Deixe-me pensar sobre isso. Anxiao não recebeu um cartão de conclusão da missão desta vez, mas ele não desistiria. Esta foi apenas a primeira tentativa, talvez ele conseguisse na próxima tentativa. Comparado a assumir o risco e lutar contra um super grau A, embora arriscar com a recompensa aleatória necessária para a sorte, era mais estável. A promoção é o alvo mais importante atualmente. O nível 100 é a porta de entrada para a evolução da corrida, o aprimoramento será enorme. Força é a coisa mais importante, todo o resto deve ser colocado de lado. A atualização da versão é daqui a mais de um ano, então ainda falta algum tempo. Tenho que encontrar outra missão familiar para obter uma chance de recompensa aleatória. Felizmente, minha lista de missões é muito longa. Eu me recuso a acreditar que não vou receber o cartão de conclusão da missão mesmo depois de tantas chances. Após alguma contemplação, ele escolheu a missão mais próxima. Quando ele estava prestes a mudar a rota do sistema de piloto automático, Arosia, que ficava calada a maior parte do tempo, falou. Seu tom era hesitante e ela falou mais do que de costume. Nos últimos dias, senti uma restrição para me tornar mais forte. Parece ser o limite do grau B de que você falou. Tenho a sensação de que, enquanto eu superá-lo, meu poder será muito mais forte. No entanto, esse limite não é tão forte quanto você disse. Devo ser capaz de quebrá-lo a qualquer momento. Além disso, tenho sonhado. Eu vi muitas imagens borradas em meu sonho que pareciam familiares, mas não consigo me lembrar da maior parte delas depois de acordar. Você acha que essas são as memórias que perdi? Anxiao ficou surpreso e seus olhos se estreitaram. Capítulo 457, o segundo oficial grau B. Esta notícia foi um pouco repentina. Mesmo o grande mecânico An não conseguiu reagir instantaneamente. Ele pensou sobre isso e percebeu que Arosia já estava no grau C mais há algum tempo. Com sua velocidade de crescimento, já era hora de ela entrar no grau B. Na missão de cadeia de classificação de Arosia, reiniciar. O requisito da primeira rodada era alcançar Arosia e ajudá-la a alcançar o grau B. As recompensas eram muito ricas, 5.200.000 de experiência e uma chance de uma recompensa aleatória. Acontece que Anxiao precisava de uma chance de recompensa aleatória, então esta foi uma surpresa agradável e inesperada. Arosia era muito especial. Ela disse que recentemente sonhou com muitas imagens familiares e que essas podem ser as memórias que ela perdeu. Cada vez que Arosia morria, suas memórias se reiniciavam e ela se esquecia de tudo antes disso. Depois de tanto tempo, não se sabia quantas memórias ela havia perdido. Quando você passa pelas portas do grau B, pode haver uma mudança especial, disse Anxiao. Devido a esta situação repentina, Anxiao mudou seu destino e fez a nave parar no pequeno planeta mais próximo. Arosia não era jogadora. Além disso, ela era uma Esper sem um padrão certo. Seu avanço de classe pode liberar uma força poderosa. Para ser cauteloso, ele não a deixou avançar em sua classe na espaçonave. Pisando no chão, Arosia fechou os olhos. Seu corpo levitou lentamente e feixes de luz brilhante dispararam de seu corpo, causando uma maré de energia em uma faixa de algumas centenas de metros. Uau! Ventos violentos agitaram pedras e areia, e a onda de energia continuou se expandindo como uma ondulação. Ao redor da espaçonave, Anxiao e os outros assistiram Arosia passar pelo avanço de classe de longe. Seus cabelos dançavam ao vento enquanto a areia e a poeira sopravam em seus rostos. É uma cena bem grande. Erlous ergueu a mão para bloquear os feixes de luz. Ela é muito especial. Ela estava perto do grau C assim que acordou, e há uma enorme quantidade de energia escondida em seu corpo. Romper a série B é moleza para ela. Anxiao acenou com a cabeça. O rosto de Erlous se contraiu. Sou o único que acha que romper notas não é fácil? O mais velho do Volga deu um tapinha em seus ombros e disse significativamente. Fique satisfeito com o que você tem. Como o mar em expansão, a energia da luz rapidamente preencheu o espaço em algumas centenas de metros. Essa área se tornou um mar de luz. Era como se os poderes de Arosia fossem excedidos em muito antes. De repente, a luz parou de se expandir e se retraiu rapidamente para o centro, muitas vezes mais rápido do que antes. Um incontável número de feixes de luz correu para o ponto médio, fazendo um barulho alto como o vento uivante. A luz convergiu em um tornado, e o centro dele ficou cada vez mais brilhante. No entanto, quando atingiu seu brilho máximo, parecia que ficou mais escuro de repente. Toda a energia foi infundida em um ponto. Esse ponto de repente aumentou e explodiu em poeira leve, transformando-se em uma figura humana de luz sem rosto. Estava coberto por ondas de energia e correntes elétricas douradas. Então, sob o efeito do poder Esper de Arosia, a energia seguiu um certo princípio desconhecido e se transformou em matéria. O corpo de Arosia apareceu novamente quando ela pousou lentamente no chão. Anxiao tirou o detector de nível de energia e apontou para Arosia. A energia que ela estava emitindo agora tinha excedido o padrão de nível de energia de grau B mais baixo. Sublinhado. Primeira rodada de reinicialização concluída. Você recebeu 5.200.000 de experiência, mais 5 RIs da favorabilidade. Você recebeu recompensa aleatória X1, sublinhado. Esse Risda definitivamente tem uma relação em comum com Arosia, mas quem é ele? Contendo sua alegria, Anxiao deixou temporariamente a recompensa aleatória na interface, caminhou até Arosia e perguntou, como você está se sentindo? Arosia se controlou e disse, posso controlar mais energia agora. Além disso, eu vi imagens mais familiares, muitas.
Minha cabeça está doendo um pouco. Arosia franziu a testa. Anxiao olhou para baixo, estendeu as mãos e esfregou as têmporas dela, aliviando sua dor. O que mais você está sentindo? Eu não sei. Alguns lugares que passaram em minhas memórias parecem estar me convocando. Tenho a sensação de que, se for a esses lugares, devo ser capaz de me lembrar de algumas coisas. Arosia moveu os dedos no ar e desenhou as imagens de diferentes locais em suas memórias com a energia da luz. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Inicialmente, Arosia não estava curiosa sobre as memórias que ela havia perdido, mas depois que ela entrou no grau B, ela parecia ter despertado um lado mais humano dela. Ela tinha novos desejos e suas emoções eram mais ricas. Será que, à medida que Arosia ficava mais forte, seus segredos seriam gradualmente expostos? Neste momento, uma nova notificação apareceu na interface. Sublinhado, reinício, segunda rodada, de acordo com as descrições de Arosia, vá para os vários locais de suas memórias e ajude a encontrar os pedaços de suas memórias. Progresso atual, 0 barra, recompensa, 10.300.000 de experiência, mais 10 de favorabilidade de Risda, condição de falha, morte de Arosia, sublinhado. A segunda rodada é para ajudá-lo a encontrar partes de suas memórias. Os olhos de Anxiao brilharam. Por ser tão especial, a origem de Arosia foi definitivamente extraordinária. Se ela encontrasse suas memórias, ele não tinha certeza se seria uma coisa boa ou ruim. Ele sentia que Arosia era boa do jeito que ela era. Se ela recuperasse suas memórias, sua personalidade definitivamente mudaria. Este estado atual entre eles provavelmente não seria capaz de continuar. Anxiao estava um pouco hesitante. Talvez manter as coisas como estavam e não cumprir essa missão foi a melhor escolha. Não importava o que acontecesse. Arosia era uma amiga muito decente e agora era a segunda oficial de grau B no grupo de mercenários. Se ela continuasse a crescer, seria mais útil. Com 3 supers grau B, incluindo o próprio Anxiao, a classificação do grupo mercenário na aliança aumentaria e ele teria outro camarada forte. No entanto, esta deve ser a história pessoal de Arosia. Mesmo que ele não o fizesse, ela poderia se lembrar de mais memórias com o passar do tempo. Até então, ela pode decidir partir. No entanto, ao pensar dessa forma, Anxiao pensou que ele poderia muito bem fazer a missão e ver como as coisas corriam. Esta segunda rodada da missão foi como uma caça ao tesouro. Arosia poderia apenas descrever brevemente as imagens, e eles ainda tinham que encontrar os locais reais dessas imagens. Seria como procurar uma agulha no palheiro. Além disso, havia vários locais. Embora não houvesse nenhuma informação sobre esta missão em sua vida anterior, Anxiao se lembrava de vários lugares. Então ele não ficaria completamente sem noção. Esta missão é definitivamente impossível de ser concluída em um curto período de tempo. Suspiro. Devo procurá-lo lentamente então. A promoção é o assunto mais importante no momento. Anxiao deu um tapinha nas costas de Arosia e disse-lhe para voltar para a espaçonave com os outros. A nave espacial então decolou e deixou o planeta. Ainda havia uma chance de recompensa aleatória na interface. Anxiao esfregou as mãos, respirou fundo e ativou-o. Sublinhado. Randomizando. Randomização concluída. Seu tipo de recompensa aleatória é item, sublinhado. Os olhos de Anxiao brilharam imediatamente. Ele estava animado. Há uma chance. Ele subconscientemente prendeu a respiração com ansiedade. O tempo parecia que estava se estendendo e tudo ficou mais lento. As 3 opções apareceram uma após a outra. Sublinhado. Selecione um dos 3 itens abaixo. Poção de pequeno potencial. Concede 1 ponto de potencial de bônus. Projeto mecânico. Um projeto mecânico aleatório. Carta de invocação de personagem em branco. Escolha um personagem e gere aleatoriamente a carta de invocação de personagem desse personagem. Só pode ser usado uma vez. Sublinhado. Os olhos de Anxiao se arregalaram em choque. Uau, eles eram todos um lixo completo. Eu finalmente consegui o tipo, item, e é isso que você me dá? Anxiao quase teve vontade de quebrar a mesa. Ele teve um vislumbre de esperança e, no segundo seguinte, ela se extinguiu. Os altos e baixos da vida eram emocionantes demais. Eu quero o cartão de conclusão da missão. Capítulo 458. A tensão de um campo estelar distante. Depois de entrar em pânico por um tempo, Anxiao finalmente se acalmou. Ele cerrou os dentes e sorriu. Não é grande coisa. Não entendi desta vez, mas vou tentar da próxima vez e até da próxima vez. Era como um jogo de cartas, onde pessoas normais tinham que quebrar a cabeça para ganhar, mas os sortudos apenas tinham que usar qualquer carta que tivessem para ganhar. Não estou entrando em pânico. Anxiao bebeu um copo d'água para se acalmar e olhou para a interface novamente. Os 3 itens ainda estavam lá esperando por ele para escolher. Nenhum dos 3 itens era raro, então Anxiao só podia escolher o melhor deles. Embora os pontos de potencial fossem importantes, a poção de pequeno potencial dava apenas 1 ponto, que era insignificante. Anxiao só o teria considerado se fosse médio ou grande. Um projeto mecânico aleatório parecia bom, mas na verdade era um lixo completo. Havia muitos projetos mecânicos, então a chance de obter um bom projeto era muito baixa. Mesmo que ele obtivesse um projeto muito raro, provavelmente seria um equipamento que só poderia ser construído em níveis muito elevados. Se seu nível não fosse alto o suficiente, seria completamente inútil. Além disso, Anxiao não precisava de nenhum projeto aleatório. Ele se lembrava da combinação de conhecimento para a maioria dos projetos. Então ele mesmo poderia fazê-los. Depois de refletir, ele sentiu que apenas a carta de invocação de personagem em branco valia a pena. Se ele optasse por gerar a carta de invocação de personagem de Ames, quem sabia que efeito isso teria? Embora ele tivesse o super gene extractor, era obviamente impossível para ele usá-lo no Ames. Ele não
queria morrer ainda. Seu limite inferior não era muito baixo e seu limite superior estava acima do topo. Então foi uma boa escolha. Sublinhado. Você recebeu cartão de invocação de personagem em branco, X1, sublinhado. An Xiao acenou com a cabeça. Da próxima vez que vir o Imperador Dragão, vou usar isso. Se eu puder gerar algum efeito sobrepujado, posso ser capaz de usá-lo para lutar contra um Super Graua diretamente. Então essa será uma opção. Não importa o quão forte seja uma carta de invocação de personagem, ela era considerada a habilidade do usuário, que atendia aos requisitos da missão promoção. Ele não recebeu o cartão de conclusão da missão desta vez, mas obteve outro método possível para completá-lo. An Xiao tomou isso como uma escolha de reserva, mas é claro, foi baseado no fato de que ele iria gerar uma das habilidades extremamente fortes de Amis. Algo que demolisse um Super Graua seria o melhor. Por enquanto, An Xiao ainda preferia continuar tentando as recompensas aleatórias. Embora os resultados no momento não fossem satisfatórios, ele não achou que o plano fosse uma má ideia. Ele não desistia por causa dos obstáculos até agora. Ele definiu o próximo destino e a espaçonave ligou o piloto automático e rumou naquela direção. Esta nave alugada tinha como foco a velocidade, por isso era adequada para viajar para muitos lugares. Sua escolha desta vez foi uma missão boa, simples e direta. Não tinha grandes recompensas, mas esse tipo de missão para economizar tempo era exatamente o que An Xiao precisava. Além disso, a Rosia estava agora no grau B, então lutar contra um boss no mesmo nível seria definitivamente muito mais fácil. Ao mesmo tempo, em uma Starfield extremamente distante do Shattered Star Ring, uma nave negra em modo furtivo pairava silenciosamente no espaço. O exterior desta nave era muito liso, refletindo a paisagem do espaço como um espelho preto. Parecia um leque visto de cima e uma forma de diamante na frente. Era um navio escoteiro Stealth Level, geralmente conhecido como Black Lead Prowler. Como um produto da Federação da Luz, era extremamente caro, excelente em furtividade, detecção, velocidade e muitas especificações. Sua tecnologia excedeu em muito a maioria das civilizações. No mercado negro de espaçonaves em vários campos estelares, as espaçonaves das 3 civilizações universais eram as mais populares. Um Black Lead Prowler usado poderia ser vendido por dezenas de milhões de ienas. Estava entre os melhores navios de reconhecimento. Em outras palavras, era como um carro esporte extremamente luxuoso e de alta classe. Um nanosegundo antes, uma onda especial viajou por incontáveis anos-luz no reino quântico e chegou lá em um instante. Na cabine da nave, um acessório oval do tamanho de um dedo estava pendurado no topo da cabine. Este acessório transparente recebeu esta onda especial e emitia um brilho dourado. Um som apareceu na cabine vazia. Incontáveis feixes de luz surgiram do nada e se reuniram em um aglomerado de luz em forma humana. Ele estendeu a mão e tocou a acessório que estava piscando com luz fraca. Seu nível de energia finalmente se recuperou ao nível que pode ser localizado pelo detector. Então, você foi jogado no Shattered Star Ring pelo buraco de minhoca. Eu irei procurá-lo em breve. Espere por mim. Em um piscar de olhos, este Black Lead Prowler se transformou em um feixe de luz e desapareceu. Ele só precisava de microsegundos para aquecer antes de pular. Era tão rápido que era quase impossível pegá-lo. Depois que Fei Jin saiu com o Black Star Mercenary Group, o impacto que isso causou na indústria do entretenimento gerou uma grande controvérsia. A notícia de que Shen Xing havia desistido de sua carreira de cantor quando ela estava crescendo chocou muitos. Embora os repórteres e a mídia não tenham obtido nenhuma informação de Fei Jin, eles começaram a fazer suposições. Histórias com manchetes como Ti Real Reazon se espalharam muito rapidamente, impressionando os fãs de Shen Xing e gerando discussões acaloradas. No entanto, as notícias de entretenimento e a indústria mercenária eram 2 mundos diferentes. Então An Xiao não se importou. Ele só prestou um pouco de atenção quando isso o tornou mais famoso. Depois de completar a missão de Shen Xing, ele não perdeu tempo e foi para o próximo local para iniciar uma das missões. Em um remoto sistema estelar em Colton Star Cluster, e a civilização Godoran havia estabelecido estações espaciais de pesquisa para explorar planetas despovoados. Pesquisando diferentes planetas, formas de vida e ambientes, havia muitos observadores como Kerlor em tais estações espaciais. Na Estação Espacial de Pesquisa Godora 075, ao receber licença, a nave entrou na ferrovia da estação espacial e estacionou no cais interno. Descendo da espaçonave, An Xiao e os outros olharam ao redor. Esta estação espacial foi construída para ter um tema muito típico de Godoran. Alguns observadores Godoran esperaram na doca, e um deles perguntou, Black Star Mercenary Group, posso saber por que você está aqui? Aconteceu de passar e minha nave precisa ser reabastecida, então estou aqui para descansar um pouco. Pagaremos as taxas correspondentes ou podemos fazer algumas missões, disse An Xiao. Você tem algo aqui que precisa ser resolvido? O líder hesitou e balançou a cabeça. Não há trabalho extra aqui. Visto que sua nave precisa ser consertada, você pode usar nosso estaleiro. Os mercenários eram semineutros e ligeiramente inclinados para o lado legal. Eles tinham uma permissão de acesso por padrão e podiam estacionar em muitas fortalezas de civilizações galácticas. Eles relataram sua chegada antes de entrar na estação espacial, e como Black Star Mercenary Group tinha um bom nome e lutou contra Darkstar há algum tempo, a estação espacial permitiu que An Xiao e seus amigos estacionassem. Se sua reputação negativa fosse muito alta ou mesmo desejada, não apenas eles não poderiam entrar em muitos lugares, mas também seriam perseguidos pela polícia assim que sua localização fosse exposta. Depois de conversar um pouco, o Godoran Observer abriu o caminho e os guiou para fora da doca até o saguão da estação espacial. De acordo com os regulamentos de gestão,
Assim que sua nave fosse reabastecida, eles teriam que partir. Claro, Anxiao não foi lá apenas para reabastecer. Esta estação espacial de pesquisa tinha uma missão que ele queria ativar. Foi fácil obter uma classificação elevada e simples de fazer. O cenário da missão era que uma nave de pesquisa havia desaparecido e perdido contato em um planeta desolado próximo. A estação espacial enviou outra equipe para procurá-los, mas essa equipe também perdeu o contato. Portanto, a estação espacial relatou a situação à Direção-Geral de Inteligência e Investigação de Godoran e esperou que eles enviassem mais observadores para investigar a situação. Como se tratava de um trabalho interno, o Godoran Observer não falou sobre isso antes. Eles não queriam pedir ajuda aos mercenários. No entanto, os jogadores podem desencadear esta missão através do pessoal interno da estação espacial. Esta não era uma missão oculta, então os jogadores apenas tinham que prestar muita atenção às pistas, e eles seriam capazes de encontrar aquela pessoa. Essa pessoa era o alvo de Anxiao. Capítulo 459. Baixo atributo não significa que eu não seja bonito. A estação espacial não era enorme. Seu exterior era dourado escuro e cinza, e seu design geral seguia o tema tradicional de Godora, claro e trançado. Ao contrário de outras civilizações que se concentraram na precisão e na simplicidade, o interior da estação espacial era bastante complicado. Alguém pode até se perder sem olhar o mapa dos aparelhos ao longo dos corredores. Anxiao e os outros eram estranhos, então as áreas restritas não estavam abertas para eles. Eles só podiam se mover ao redor do cais, do saguão e do salão de hóspedes. O chefe da estação espacial foi quem veio recebê-los. Apesar do grande mecânico An não ser bom em diferenciar um Godoran de outro, ele percebeu que o chefe da estação era uma pessoa muito séria. As órbitas comprimidas do Standard Observer pendiam de seu nó de cabelo no estilo Godoran, e seus movimentos e roupas eram elegantes e organizados, no estilo militar clássico. Os observadores Godora vieram de várias origens. Alguns foram selecionados entre os militares, alguns foram recrutados na sociedade ou as forças de segurança então treinadas e alguns fizeram exames para se tornarem um. Esse chefe de estação claramente tinha sido um oficial militar. Ele fazia as coisas estritamente de acordo com as regras e regulamentos. A nave foi enviada ao estaleiro para reparos e reabastecimento. Anxiao e os outros estavam descansando no corredor. Anxiao não contou a seus amigos sobre o objetivo desta viagem, então os outros pensaram que era apenas o processo normal de reabastecimento e descanso. Erlos e os três irmãos Volga jogavam um jogo casual de cartas ao lado. Era um jogo de cartas no estilo de batalha estratégica. Essas cartas eram todos indivíduos e civilizações renomados em todas as galáxias. Diferentes Starfields tinham seu próprio conjunto de cartas. Por exemplo, no conjunto de cartas Shattered Ring, havia os 4 bosses Beyond Grade A, incluindo Ames. A batalha pode ser travada entre 2 ou mais pessoas. Os jogadores jogariam como um campo estelar, escolheriam um certo número de cartas daquele campo estelar como sua combinação de cartas e então iniciariam a batalha. Essas cartas também foram classificadas em diferentes funções: carta de civilização, carta individual forte, carta de exploração, carta de organização, carta de habilidade, carta de história, carta de mercenário, carta de fortuna, carta de tesouro, carta de nave espacial, carta de monstro e assim por diante. Era muito popular em todo o universo. Era como pôquer para residentes galácticos. Além do método de jogo padrão de atuar como um campo estelar, também havia muitas outras maneiras de jogá-lo. Na vida anterior de Anxiao, vários jogadores casuais gostavam de jogar este jogo. Eles poderiam até descobrir mais sobre as organizações e a estrutura de força de diferentes campos estelares. Este jogo de cartas foi feito por uma organização comercial galáctica, e eles atualizavam as cartas de vez em quando, adicionando novas pessoas famosas como cartas ou colocando os falecidos no conjunto de cartas abandonado. Isso quase poderia ser considerado como a classificação da fama em várias áreas. Recentemente, Erlos e os outros ficaram viciados nesse jogo de cartas. Isso aconteceu porque na última atualização, algumas novas cartas foram adicionadas ao conjunto de cartas Shattered Ring e o Black Star Mercenary Group era uma delas, agindo como uma nova carta de mercenário. As cartas de mercenário eram tropas neutras, disponíveis para recrutar a qualquer momento, gastando dinheiro, entrando na mesa diretamente do conjunto de cartas. Ele poderia ser usado para muitos fins, incluindo ataques rápidos e contornar a situação. No conjunto de cartas Shattered Ring, a maioria das cartas de mercenários eram grandes grupos de mercenários consistindo de dezenas de milhares de pessoas, como os King Blades. O Black Star Mercenary Group era uma nova carta especial. Como o tamanho do Black Star Mercenary Group era pequeno e não muito forte, os produtores deram à carta o atributo mais baixo entre as cartas de mercenário, mas teve um efeito especial. Uma vez que a carta do Black Star Mercenary Group tinha a identidade de Floating Dragon Fieltean, ela poderia ser infundida com a carta de organização Floating Dragon Island. Se certos requisitos fossem atendidos, o jogador seria capaz de sacar Imperador Dragão, Ames diretamente do conjunto de cartas. Anxiao nem precisou adivinhar de onde veio a ideia para este cartão. As principais notícias do ano passado sobre ele invocar Ames e Ames destruindo a nave-mãe Darkstar com um acerto.
Em sua vida anterior, o grande mecânico An raramente jogava esse jogo de cartas porque sua sorte era péssima, mas ele sabia o quão popular esse jogo de cartas era. Ele não esperava ter se tornado um membro do conjunto de cartas, e foi uma surpresa muito agradável para ele. Quando os jogadores entrassem no espaço, essa seria outra forma de aumentar sua fama. Como eles foram adicionados como um novo cartão, eles poderiam ser mais ou menos considerados famosos. Erlos e os outros estavam se divertindo muito jogando. Claro, eles definitivamente colocariam algo em risco quando jogassem cartas. Ao lado desses jogadores, Sylvia segurava um livro e o memorizava, mergulhando no abismo da educação. Não muito longe, a Rosia descansava de olhos fechados. Desde que ela entrou no grau B, imagens diferentes passaram por sua mente regularmente, fazendo com que ela perdesse o foco com frequência. Feidin estava sentado em um canto, treinando seus poderes psíquicos. O chefe da estação havia lhes falado sobre as regras e regulamentos em um tom muito sério antes de deixar o corredor. Outro Godoran ligeiramente rechonchudo com um sorriso amigável ficou para cuidar deles. Ele se apresentou como subchefe da estação. Ao contrário do chefe da delegacia, o subchefe era muito bom no bate-papo e mantinha um sorriso consistente no rosto. A pista para a missão estava com ele. An Xiao mencionou vagamente o assunto, e o subchefe da estação expôs a pista em um tom de conversa casual. Uma de nossas espaçonaves de pesquisa perdeu contato em um planeta próximo. A equipe de busca que enviamos acabou da mesma forma. Vimos sinais de uma nave espacial caindo e explodindo, então o chefe da estação relatou a situação aos superiores. A Diretoria-Geral de Inteligência e Investigação planejou esta missão em sua programação, presumindo que ninguém sobreviveu. Mas há uma possibilidade de que essas pessoas ainda estejam vivas esperando que enviemos pessoas. Podemos já ter perdido o tempo de resgate. Suspiro. A esposa de Nereja está na equipe de pesquisa. Ele tem estado muito ambicioso recentemente. Os olhos de An Xiao brilharam quando ele perguntou: onde posso encontrar essa Nereja? O subchefe da estação balançou a cabeça. Este assunto foi entregue aos superiores. De acordo com as regras e regulamentos, não temos permissão para solicitar ajuda de mercenários em particular. Eu só quero ter uma conversa com ele. Tudo bem então? Ele deve estar no corredor de vigia. An Xiao se levantou e saiu, indo em direção ao local que o subchefe da delegacia lhe disse. Nereja era a pessoa que iria desencadear a missão. O subchefe da estação olhou para as costas de An Xiao e uma estranha emoção brilhou em seus olhos. An Xiao veio para o corredor de vigia e, de longe, ele já podia ver um observador Godoran olhando pela janela atordoado com uma expressão preocupada. An Xiao caminhou rapidamente até ele e perguntou: você é Nereja? Vocês são os mercenários estacionados aqui? Nereja virou a cabeça para An Xiao. Ele estava um pouco nervoso. Sim, ouvi dizer que 2 de suas naves de pesquisa perderam contato com um planeta. Minha intuição me diz que há um emprego aqui que precisa de ajuda. Este é um assunto interno nosso, os Godoranos. Não há necessidade de ajuda de um estranho. Nereja franziu a testa. Sua expressão era visivelmente irritada ao mencionar esse assunto, e essa emoção claramente não era para An Xiao, que ele acabara de conhecer pela primeira vez. Ouvi dizer que sua esposa está no time. Tenho certeza que você está preocupado. Talvez ela ainda esteja viva. Por apenas uma pequena recompensa, posso ajudá-lo a encontrar os alvos, disse An Xiao. Hesitação passou pelo rosto de Nereja. Ele ficou em silêncio. An Xiao pensou que concordaria, mas para a surpresa de An Xiao, ele balançou a cabeça e disse: isso não é da sua conta. Então, ele continuou olhando para fora da janela e atordoado. An Xiao congelou. De acordo com os passos em suas memórias, enquanto ele mencionasse essa pista, a missão de Nereja seria acionada. Será que perdi alguma coisa? Ele tentou convencer Nereja novamente, mas não importava o que acontecesse, Nereja não estava disposta a pedir ajuda aos mercenários. An Xiao estava sem ideias. Ele ponderou muito e, de repente, teve um lampejo de inspiração. Poderia realmente ser por causa disso. An Xiao voltou para o corredor e arrastou Feidin junto. No caminho, ele explicou a situação para Feidin, que ainda estava confuso. Depois de ver Nereja, Feidin ajeitou o colarinho e se aproximou dele com um sorriso gentil. Depois de algumas frases, os olhos de Nereja se encheram de lágrimas e ele se virou para olhar para An Xiao. Ele está certo. Não posso me permitir lamentar por causa da hesitação. Mercenários, quero pedir que encontrem minha esposa. Este é um ato contra os regulamentos, então, por favor, não diga aos outros. Uma notificação apareceu na interface de An Xiao imediatamente. Sublinhado. Você ativou a missão, Besta Interestelar. Introdução à missão. Você aceitou o pedido de Nereja e está planejando ir a um planeta desolado para procurar a equipe de pesquisa que perdeu o contato. Requisitos da missão: vá em direção ao planeta-alvo e investigue as razões pelas quais eles perderam contato. Procure a equipe de pesquisa desaparecida. Observações: os resultados da sua investigação afetam a classificação final da missão. Recompensa básica: 1.358 enas, em cinza, 85.000 de experiência, Kenorn Diamond Ring, equipamento roxo. Sublinhado. An Xiao estreitou os olhos, seus sentimentos eram indescritíveis. Realmente é porque meu feitiço ainda não atingiu o padrão de ativação da missão. Capítulo 460, Besta Interestelar, 1. O grande mecânico An havia evoluído sua raça uma vez,
Seus genes foram otimizados, então sua aparência era naturalmente boa. Até ele às vezes ficava chocado com o quão bonito ele era quando se olhava no espelho. No entanto, charme era mais parecido com afinidade, ele influenciava a favorabilidade padrão e opções ocultas ao se comunicar com outras pessoas. O efeito de algumas habilidades também dependia de charme, como as habilidades de invocação e habilidades de controle de feras. Quando a afinidade era insuficiente, outros podem se recusar a se comunicar mais. O jogador que ativou esta missão na vida anterior definitivamente tinha charme suficiente. Então eles não encontraram nenhum obstáculo, de acordo com a rica experiência de Anxiao. Se as missões não pudessem ser acionadas mesmo depois de seguir o processo que ele lembrava, provavelmente seria porque um certo pré-requisito oculto não foi alcançado. Nesses casos, charme não ser autossuficiente era comum. No entanto, Anxiao definitivamente não colocaria pontos em seu atributo charme, já que não faltava missões. Além disso, o que diabos era o uso de afinidade? Ser forte era muito mais útil. Feijin cumpriu seu papel de personagem principal focado na atratividade. Ele convenceu Nereja imediatamente. Esta missão não era difícil, eles apenas tinham que investigar o planeta-alvo. A missão poderia ser concluída mesmo que eles investigassem apenas os restos das naves espaciais. No entanto, obter uma classificação elevada não é tão fácil. Eles tinham que descobrir a maior parte da verdade sobre por que as equipes de pesquisa haviam perdido o contato e encontrar os observadores desaparecidos. A missão se chamava Besta Interestelar, o que foi uma pista para os jogadores. Claro, encontrar a esposa de Nereja era uma forma de aumentar a classificação, viva ou morta. Na recompensa da missão, a recompensa monetária estava acinzentada, o que significava que estava bloqueada e, por mais alta que fosse a classificação, não haveria nenhuma recompensa monetária extra. Nereja não tinha muito dinheiro. Eu disparei essa missão muitos anos antes dos jogadores, então o processo deve ser um pouco diferente. Existem muitos fatores incertos nisso, mas o ponto-chave deve ser o mesmo. Quando os jogadores anteriores aceitaram a missão, o cenário era diferente. Naquela época, os superiores de Godora já haviam enviado mais de uma equipe de pesquisa, mas todas estavam desaparecidas. No entanto, eles enviaram de volta algumas novas informações antes de desaparecerem, afirmando que o planeta estava envolto em um estranho campo magnético que poderia interromper as comunicações mais comuns, fazendo com que todas as equipes de pesquisa que pousaram naquele planeta perdessem o contato com o mundo exterior. As marcas de colisão das espaçonaves só puderam ser vistas pelo equipamento de observação na estação espacial, o que significava que havia definitivamente algo mais que acontecer à equipe de pesquisa entre o momento em que eles perderam o contato e pousaram. Por ser uma causa natural, não atraiu muita atenção da Direção-Geral de Inteligência e Investigação. Eles eram responsáveis pelas investigações de um sistema estelar inteiro, então havia incontáveis missões para eles fazerem todos os dias, e apenas os assuntos extremamente importantes seriam passados pelo sistema inteligente para pessoas reais para lidar. O sistema inteligente classificou as missões de acordo com a importância delas, então essa missão foi colocada em uma missão regular. Depois que outra equipe de pesquisa perdeu completamente o contato mais uma vez, presumiu que todos os observadores estavam mortos e pararam de investigar aquele planeta. Eles então disseram ao Observatório Astronômico para pesquisar o meio ambiente deste planeta antes de tomar outras decisões. Portanto, a investigação foi deixada de lado por enquanto. Quando os jogadores chegaram, só então esse problema foi resolvido. Ninguém era mais adequado para explorar perigos desconhecidos do que os jogadores imortais. O subchefe da estação ao lado de Anxiao nessa época já havia se tornado chefe da estação em sua vida anterior, mas ainda foi ele quem deu a pista da missão. Agora, essas pistas ainda não foram expostas. Felizmente, Anxiao se lembrava deles. Ou eles enfrentariam perigos se fossem lá sem qualquer informação. Anxiao adivinhou que, se trouxesse essas pistas de volta, elas deveriam ser calculadas na classificação da missão. Nereja pegou seu comunicador, enviou muitos arquivos e disse solenemente: aqui estão as coordenadas daquele planeta e a localização do local do acidente da espaçonave. O nome da minha esposa é Eleni. Esta é a foto dela. Por favor, encontre-a. Entendi. Anxiao acenou com a cabeça e puxou o Feijin de volta para o corredor. Quando a espaçonave completou seu reabastecimento, o chefe da estação apareceu novamente para expressar suas intenções de mandá-los embora. Anxiao tinha conseguido a missão que queria, então ele não ficou mais. Ele embarcou no navio com os outros e contou-lhes sobre a operação. Você realmente aceitou um contrato particular? Este é um assunto interno de Godora, e estamos metendo o nariz nisso sem a permissão deles. Godora não terá problemas com isso. Erlos estava hesitante. Não é como se aquele planeta pertencesse a Godora. Ninguém disse que não podemos ir lá. Anxiao encolheu os ombros e digitou as coordenadas do planeta. Foi mostrado como um planeta sem nome. Este planeta ainda não havia sido totalmente investigado, então não havia um nome oficial para ele no banco de dados. Essa também era uma das diferenças em comparação com a situação de sua vida anterior. No enorme universo, ainda havia alguns planetas desconhecidos. Esses planetas de recursos com números de série foram todos registrados no banco de dados após as investigações de campo. O planeta desta vez era claramente um planeta misterioso e inexplorado. No universo escuro, a cauda da espaçonave estava produzindo uma luz azul escura enquanto a espaçonave se dirigia para o destino. Quando a velocidade da nave atingiu o máximo, ela se transformou em um feixe de luz e entrou no estado de salto, desaparecendo entre o fabuloso rio de estrelas. Poucos dias depois,
Do lado de fora da vigia estava um pequeno planeta cinza. Não havia vegetação nem estrelas fixas por perto, estava desolado. Nenhum sol podia ser visto no planeta, e a temperatura da superfície era extremamente fria. Havia algumas marcas de vulcões. Então não deveria ser tão frio quanto zero absoluto. Claramente, o meio ambiente do planeta não era adequado para a sobrevivência da maioria das formas de vida. Vista a roupa de proteção adequadamente. Assim que sua pele for exposta ao ar, seu corpo será danificado. Enquanto An Xiao falava, ele ativou seu traje mecânico do Void Dragon, ajustou a temperatura interna e a manteve em um nível estável. Esse pequeno custo de energia nem valeu a pena mencionar para um mini-reator nuclear portátil. Embora o traje fosse movido por energia nuclear, a radiação foi bloqueada pela cápsula especial do reator. Claro, mesmo se ele fosse exposto a isso, An Xiao definitivamente não seria danificado com sua resistência atual. Isso daria a ele, no máximo, um debuff de redução de danos insignificante. Enquanto Erlos colocava anfíptero, que An Xiao lhe emprestou, ele suspirou e disse, se ao menos a armadura da classe comandante que meu irmão me deu ainda estivesse aqui. An Xiao estendeu a mão com um rosto inexpressivo e disse, devolva se não estiver usando. Vamos lá, não seja tão mesquinho. Erlos contou uma piada e vestiu apressadamente o traje mecânico. A Arosia não precisava do traje mecânico para protegê-la. Contanto que ela se transformasse em sua forma de energia, ela seria capaz de ignorar os ambientes hostis. Para essa missão, An Xiao trouxe apenas Erlos e Arosia, o resto ficou na nave. Eles não eram fortes o suficiente, então trazê-los só seria um fardo para An Xiao. Como o campo magnético do planeta poderia bloquear as comunicações, An Xiao estacionou a espaçonave fora da atmosfera e marcou um horário para recolhê-los. Os três usaram a mini-aeronave para pousar no planeta. A espaçonave entrou no limite da atmosfera. A cabine embaixo dela se abriu e uma mini-aeronave saiu voando. Esta era a aeronave de reconhecimento Dragon Butterfly, um modelo usado pelos Floating Dragon Guards. An Xiao havia aprendido esse projeto há muito tempo. Depois que a aeronave decolou, a espaçonave instantaneamente subiu mais alto e deixou a atmosfera. Dentro da aeronave, An Xiao sentou-se no assento do piloto e operou o planeta de controle com facilidade e familiaridade. Os outros dois se sentaram nos bancos do passageiro atrás dele. Vamos lá, o local do acidente da equipe de pesquisa está abaixo. O campo magnético afetou os radares também, mas An Xiao ajustou a localização quando eles estavam na nave. O destino deles estava logo abaixo. Com um puxão na alavanca de câmbio, os tubos antigravidade sob a aeronave iluminaram ligeiramente enquanto pousavam rapidamente. Estava escuro ao redor deles e era muito difícil ver. Esses planetas que não tinham luz de uma estrela fixa existiam em muitas partes do universo. An Xiao ligou a percepção da luz da aeronave e sua visão ficou mais clara. Eles agora podiam ver o ambiente próximo. Cerca de 6.000 metros para alcançar o solo, disse Erlos. Espere, pode haver alguma turbulência. Enquanto An Xiao falava, ele desligou repentinamente o motor e o dispositivo de levitação antigravidade. A aeronave desceu instantaneamente com força. Chocado, Erlos disse, o que você está fazendo? Antes que An Xiao tivesse chance de responder, a aeronave tremeu de repente, fagulhas elétricas irromperam nos circuitos internos e pelo menos 3/4 dos botões do painel de controle pararam de responder. Um aviso apareceu no detector de radiação, e uma sombra que parecia uma tempestade de areia varreu em direção a eles como visto da tela. A 2.000 a 6.000 metros de altitude neste planeta, há uma tempestade de radiação que pode incapacitar a maioria dos dispositivos em uma nave espacial. Foi assim que essas espaçonaves de pesquisa caíram. No entanto, ainda há cerca de 2.000 metros para eles protegerem antes de cair no chão, então seu escudo seria capaz de evitar que se quebrassem em pedaços quando se chocassem contra o solo, explicou An Xiao. Naves espaciais de alta classe podem passar, mas as naves espaciais de pesquisa de Godora obviamente não teriam muitos dispositivos de última geração equipados. O que nós devemos fazer então? Erlos ficou pasmo. Não estamos presos neste planeta nesse caso. Além disso, nossa nave não será capaz de nos pegar. Não se preocupe. De vez em quando, a tempestade de radiação enfraquece, poderemos partir então. An Xiao não estava nem um pouco preocupado. Ele se lembrou do processo da missão. Além disso, quando foi concluída, esta missão foi transformada em uma masmorra, e o cristal da masmorra poderia ser obtido fazendo missões diárias naquela estação espacial. Incontáveis jogadores tinham vindo a este planeta antes, então ele estava extremamente familiarizado com ele. A gravidade do planeta era bastante forte, a aeronave estava caindo em uma velocidade muito rápida. Eles passaram pela tempestade de radiação muito em breve e viram as montanhas e crateras no solo, se aproximando rapidamente. A essa altura, com a força do escudo da aeronave, ele definitivamente se despedaçaria com sucesso. Claro, os três não morreriam com a queda, mas a aeronave era um recurso e An Xiao não queria desistir facilmente. Quando ele pressionou um botão, planadores surgiram dos dois lados da aeronave. Ele mudou a aeronave para o método de controle dos nervos e conectou os planadores ao sinal nervoso de seu braço. Foi tão rápido e suave quanto controlar seus próprios braços. Com o motor ainda desligado, a aeronave lentamente deixou de cair para planar, aproximando-se rapidamente do solo. Estrondo. Finalmente, a aeronave pousou no solo em um ângulo inclinado, levantando uma grande quantidade de areia e poeira. O gerador de escudo ainda estava funcionando e piscando. O escudo e o motor de empuxo incapacitado não estavam no mesmo sistema e tinham fundamentos diferentes. Embora o escudo tenha sido afetado pela tempestade de radiação, ele já havia se recuperado até certo ponto. A turbulência ainda durou algum tempo na aeronave antes de se acalmar. Arosia esfregou o traseiro. Já que ela não se transformou em forma de energia, sua bunda estava
estava doendo com a turbulência. Anchial se levantou e puxou a alça manual da escotilha. A escotilha se abriu e uma frieza extrema atingiu seus rostos. A temperatura dentro do traje mecânico baixou muito em um instante antes de lentamente se recuperar à temperatura normal. A temperatura do ar é cerca de 100 graus negativos. Na verdade, maior do que o esperado. Parece que há corpos d'água neste planeta. Anchial esticou os braços e as pernas, respirando o oxigênio do traje mecânico. Ele não planejava correr por este tipo de lugar sem usar um traje mecânico. A Rosia quase congelou de frio e rapidamente se transformou em forma de energia. Depois de entrar no grau B, ela se tornou muito mais hábil no uso de seus poderes. Quando ela se transformou em forma de energia, ela ainda manteve sua figura humana, incluindo todas as suas características faciais. Além de seu corpo ser feito de energia brilhante, todo o resto permaneceu inalterado. O local de pouso desviou um pouco do alvo sem um radar. Erlos olhou em volta. Parece que só podemos procurar lentamente os restos dos navios de pesquisa. Anchial se agachou e tocou o solo. Sob a poeira áspera e preta havia rochas duras. A densidade da superfície do planeta era bastante alta. Ele então olhou para cima e procurou por certas marcas no céu. Muito em breve, através do zoom de visão do traje mecânico, ele viu a luz da espaçonave fora da atmosfera. Ele apontou naquela direção e disse: "Não há necessidade de procurar. O alvo está bem ali."